Shalom, shalom. Boa tarde, tudo bem? Mais uma live de testemunho, mais um encontro nosso aqui na página Mulheres com Espada. Mais uma tarde onde nós ouviremos o testemunho. Minha história escreveu Jesus. Hoje estará conosco testemunhando a Sheila, a história que Jesus escreveu na vida dela. Quero externar a minha gratidão ao Senhor por essa página, por esse momento. A honra, a glória é do Senhor, a Ele que é digno. Esta página pertence a Ele, o direcionamento é dele. Sou apenas um canal de Yeshua nessa tarde. Vamos orar? Sheila já está aí, Márcia, Miriam, sejam todos bem-vindos. Compartilha, marca, convida alguém para participar, para ser edificado, para ser alcançado. Testemunho também é palavra. Eu ouço muitas pessoas falar que testemunho não é palavra de Deus. Claro que é. Para que a pessoa pudesse ter sido alcançada, ela precisou manifestar nela a fé. E a fé veio através do quê? Da palavra. Ela ouviu a palavra, ela recebeu a palavra manifestou fé no coração dela. E através da palavra gerou um testemunho, gerou uma experiência, gerou um secreto com Deus. Não é? Não foi através da palavra? Então testemunho é o quê? Autenticidade daquilo que foi ministrado sobre a vida de uma pessoa. Então testemunho é palavra sim, porque o tributo é de Deus, a glória é de Deus, o poder é dele, porque foi ele que fez e foi ele que realizou. Então vamos orar nessa tarde. Deus seja louvado, engrandecido na beleza da tua santidade. Mais um dia nós nos encontramos aqui, porque assim o Senhor permite, assim o Senhor quer. Esta página é tua, toma direção, controle, governo de tudo aquilo que será falado e ministrado aqui. Toma a vida da tua filha, Senhor, que aceitou e está na disponibilidade do teu reino hoje para falar aquilo que o Senhor tem realizado sobre a vida dela. E a cada vida que será alcançada, será ministrada através desse testemunho. Tu tens liberdade aqui, faz, Deus, conforme a tua vontade e o teu querer. Amém. Graças a Deus. A paz, Nani, Ana Cristina, está aí conosco. Sejam todos bem-vindos. Não sei como é que está aí o tempo na tua cidade. Aqui no Rio de Janeiro, amanhã amanheceu um pouco meio nublado, né? Hoje não teve sol. Me perdoe, eu estou um pouco resfriada, né? A minha voz está até diferente, está meio fanha, né? Eu passei aí um final de semana bem resfriada, né? Base de remédios, mas a obra vem primeiro, né? Independente de como nós estamos, nós não tiramos a mão do arado. Quem nos sustenta, quem nos fortalece é o Senhor. O Senhor está na direção de tudo, no controle de tudo. E a minha vida pertence a Ele. Então não é um resfriado, uma dor no corpo que vai nos parar. Amém? Eu creio que da mesma forma que eu faço a obra dEle, sigo os comandos dEle, Ele cuida de mim, cuida da minha saúde, cuida da minha casa. Assim Ele faz também na sua vida. Amém? Quero te convidar nessa tarde a abrir a tua Bíblia lá em Mateus, livro de Mateus, no seu capítulo 6, verso 5. Amém? Abra sua Bíblia, acompanha comigo. A palavra de Deus, ela diz assim, Mateus 6, parte do seu verso 5. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta.
Orarás ao teu pai, que está no secreto. E o teu pai, que vem em secreto, te recompensará. 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lo peçais. Deus seja louvado por essa palavra nessa tarde. Maria Luísa, paz do Senhor, seja bem-vinda. Rê Santana Boutique, seja bem-vinda à página do projeto Mulheres com Espada. Amém? Então, o Senhor, Ele nos dá um direcionamento de como se deve orar. Como é que devemos orar? Como é que devemos acessar ao nosso Pai? Né? E o Senhor, Ele fala, não faz que nem os hipócritas. Porque tem gente que para mostrar que está orando, vai para as ruas, vai para as praças, né? Tem gente que jejua, tem que ficar falando para as pessoas, mostrando para as pessoas que está jejuando, né? Vai para tudo que é lugar, fica se falando, não, eu tô de propósito, eu tô disso, eu tô daquilo. Olha, hoje eu tô na campanha, perdão, da oração. Gente, não precisa falar, não precisa anunciar. Sabe o lugar onde você deve falar e abrir a sua boca? No seu quarto. Lá no secreto. A Bíblia fala, entra no teu quarto, fecha a porta. Lá no secreto, o Senhor ouvirá a sua voz. Lá no secreto, Deus se apresenta. Lá no secreto, vai vir uma nuvem de glória sobre a tua vida. Lá no secreto, os portais serão abertos, os acessos serão abertos. Você vai ouvir, você vai falar, você vai ter direcionamento, você vai ter cura, você vai ter tratamento do Pai. E é no secreto, a Bíblia nos afirma, e aqui escrito está, que é no secreto que o Senhor te recompensará. O que tu tem feito no secreto? O que você tem apresentado no secreto para o teu Deus? Ele vai te recompensar. Ele vai se manifestar com a glória dele na sua vida. Amados, como é live de testemunho, eu tenho autoridade naquilo que eu falo, porque eu já vivi, eu vivo. Quer receber algo do Senhor? Quer resposta? Quer cura? Quer milagre? Quer ver a manifestação dele? Entra no quarto, fecha a porta e no secreto fala com ele. Quantas vitórias, quantas respostas, quantos acessos eu já recebi, já acessei. Quando eu entro no secreto com Deus. Aqui em casa, quando eu preciso, é no quarto. Fecho a porta, já passa a chave. Aqui em casa já sabe, tô no quarto, minha mãe tá orando. Perdão, minha mãe está orando. Então, eu preciso acessar ao Senhor. Eu preciso estar no momento de comunhão, de entrega ao Senhor. A gente muitas das vezes não recebe bênção, a gente não é recompensado pelo Senhor, a gente não vê a glória do Senhor, porque aquilo que nós temos que fazer, nós não fazemos, a gente transfere para o outro. A gente terceiriza a oração. A gente fica com aquela bengala espiritual e fica com aquela fala assim: irmão, ora por mim. Irmão, bota meu nome no caderno. Irmão, ó, quando subiu o monte, leva meu nome, leva o nome do meu marido, leva o nome da minha família. Mas você tá fazendo o quê? Você tá orando? Você tá acessando? Você tá falando para Deus o que você tá precisando na tua casa? Você tá falando para ele como é que tá a situação da tua casa ou o que você tá vivendo? Não. Você fala para os outros. Você fala para pessoas que não podem resolver o seu problema. Pessoas que muitas das vezes vão te ouvir, vai rir de você ou vai espalhar por aí notícias
que não são verdadeiras ao teu respeito e ao da tua família. E quando for ver, já rolou um incêndio. A fofoca tá correndo solta, né? Como dizem aí. Por causa de quem? Por causa de você que não vigiou. Por causa de você que não mediu palavras. Por causa de você que deveria contar para o Senhor, você contou para qualquer pessoa. Eu vejo pessoas contando da sua vida para qualquer um. Tá na fila de um banco, numa rua, vai contando a vida para qualquer um. Qualquer um que aparece na frente dizendo que é homem, mulher de Deus, você tá contando a sua vida. Cuidado. Cuidado. Quando você orar, peça a Deus para Ele te apresentar os amigos dele. Os amigos de Deus. Deus tem amigos, você sabia disso? Peça para que Ele te apresente as verdadeiras amizades. E Ele vai te apresentar pessoas cheias da presença dEle. Pessoas que entendem o reino. Pessoas que são movidas pelo reino. Pessoas assim pensam diferente, vê diferente, se move diferente, tem conexão com Ele. Tem intimidade. O Espírito Santo está falando com pessoas aqui, gente. Nessa tarde, eu já quero convidar a Sheila, né? A Sheila hoje vai estar testemunhando minha história. Aceitar, Sheila. Ouvir o testemunho dela, aquilo que o Senhor fez na vida dela. Deus seja louvado. Conta a sua história para nós hoje, nessa tarde. Minha história escreveu Jesus. Fica à vontade. Amém? Amém, tô até tensa, meio nervosa. Mas um dos versículos que o Senhor falou comigo, né? É o que nós poderíamos dar para Ele por tanto benefício que Ele tem feito por nós, né? Acho que o mínimo é contar um pouco a minha história, né? Como o Senhor me alcançou. Então, assim, eu sou Sheila, né? Como eu falei para a senhora, pastora, a minha história ela começou muito antes de eu nascer, né? Descobri depois. Porque eu vim de meu pai e minha mãe muito jovens, eles não queriam engravidar, que engravidasse, né? Até falei pro meu pai, por que o senhor não se preveniu, né? Aí ele, como a pessoa curada fala, né? E aí eu falei, por que o senhor não preveniu? Porque eu também queria ficar com Jesus. E aí eles não me quiseram, tanto que eu nasci muito doente, né? Eu nasci muito asmática, fui desenganada pelos médicos, minha mãe fugiu, me levou para Bahia, né? Lá para aqueles, né? Cultural de lá, mesmo eles sendo de família cristã, os dois, meu pai e minha mãe eram de família cristã, ela foi tentar que eu sobrevivesse, né? Então a gente já cresce com esse pouco de instinto de rejeição, porque já veio da barriga, né? E eu não entendia. Então, minha mãe morreu, eu tinha 9 anos, ela morreu de parto, né? Eu vim de 4 irmãs, minha mãe teve uma vida muito difícil. Só que o meu pai, ele era muito novo na época, né? Minha mãe morreu, tinha 35, ela tinha 35 e o meu pai acho que era mais novo que ela, 34. Então, ele não teve estrutura emocional. Hoje eu entendo assim, mas na época eu entendi diferente, né? Então, o pai, assim que mãe morreu, o pai, ele pegou e lá na Bahia, né, a gente morava em Itabuna, e aí ele pegou e entregou as filhas dele, eram as meninas, tá? Só todas as meninas, para quem quisesse. Quando mãe morreu, ela morreu de um menino. E esse menino, ele se foi também, né? E aí ele morreu depois. E aí foi muito difícil, que eu lembro até no dia que ela morreu. Ela, ai, minha filha, vem cá segurar a toalha. Eu não entendia, sabe o que estava acontecendo. Ela já tinha passado o tempo de ganhar neném, ela morreu de parto. E aí, criada dentro de casa, sabe, bem ingênua, bem inocente mesmo. 9 anos, meu Deus, acho que eu tinha uns 3 do povo de hoje em dia. A gente, nós todas, né? Tinha eu, minhas irmãs, e o pai chegou e deu para quem quisesse, né? A gente nunca tinha ficado fora de casa. E aí o pai pegou a gente e deu para quem a gente quisesse. Eu fui morar com meu tio, né, de parte de mãe, que era que a gente era criado, eu e Silmara, minha outra irmã. A gente foi criada e as outras foram todas espalhadas. Quem quisesse, tipo assim, era leilão, quem quisesse pegava. Só que a gente chorava muito. Eu chorava de dia e de noite. Por quê? Eu fiquei sem mãe, sem pai, sem irmã, né? Da noite pro dia.
E aí eu chorava e eu via as coisas de mãe assim, tudo sendo distribuída, porque pai não teve estrutura, sabe? Ela tinha feito um enxoval muito lindo. Tá conseguindo me ouvir? Tá, né? Ela tinha um enxoval muito lindo, assim, que a minha mãe era muito cuidadosa, ela tinha guardado o enxoval do bebê, as coisas dela, e eu via as coisas dela, sabe? Eu não entendia direito, mas eu via as coisas dela tudo sendo, as pessoas usando. Ah, ela já morreu mesmo? E o pai, sem estrutura nenhuma, ele só chorava e bebia, só chorava e bebia. Só que a gente chorava tanto que as pessoas não aguentaram, devolveu a gente. Devolveu eu e Silmara, devolveu eu e Silmara. E a gente foi morar com o pai numa casinha que ele morava lá. E o pai bebia, né, deixava a gente passar fome, passar necessidade, a minha irmã chorava. As minhas outras irmãs continuaram longe porque elas não choraram que nem a gente, né? Então, como a gente chorou mais, a gente voltou para casa. E aí eu lembro muito de pai chorando e bebendo, chorando e bebendo. E aí ele começou a se envolver com um monte de mulher e deixava a gente passar fome. E assim, é uma das coisas que eu me lembro, que eu estava conversando com uma amiga ontem, que eu sempre quis e nunca tive, quem assinasse meu boletim. Sabe? Que eu sempre gostei de estudar. Aí é até emocionante, porque eu falsificava a assinatura, sabe? Eu nunca tive ninguém para se preocupar, para falar assim: ah, você vai para onde? Cara, que você vai chegar? Ou você precisa de alguma coisa? Não, não aconteceu. Com 12 anos, eu comecei a trabalhar em casa de família sem saber fazer nada, sabe? Porque eu precisava comer e pai tinha arrumado uma mulher e expulsou a gente de casa, né? Aí, antes disso, eu tinha trabalhado na casa de uma mulher que ela não pagava, era só para comer e o, o irmão dela, que ele era um PM na época, ele ficava meio me assediando, só que eu não entendia, sabe, bem bobinha? Eu não entendia. Eu não entendia que esse negócio de assediar, né? Demorou para me entender. E aí eu ia para casa de um tio, ia para casa de outro tio, que aí começaram os meus abusos, né? Eu comecei a ser abusada muito cedo, só que eu não entendia, só que eu ficava com vergonha, né? Eles ficavam me assediando e mexendo comigo à noite, e eu não entendia que era aquilo, sabe? Eu me sentia culpada. E eu, como eu era muito ingênua, né? Muito ingênua, muito bobinha, eu não entendia. Aí a minha tia me buscava, me levava para mim, porque a gente passava muita fome. Aí minha tia me levava para casa dela, e aí à noite vinham os abusos. E aí eu ia embora. E ela não sabia, eu não tinha coragem de contar, que era a irmã da minha mãe. E aí minha tia morreu também, com 13 anos, que ela praticamente mais ou menos cuidava de mim, né? E aí ela morreu, aí já era. Quando ela morreu, eu fiquei de del em del. E assim, sem ter ninguém. O meu sonho, o meu maior sonho era ter alguém que agendasse, né? Tipo assim, que anotasse na minha agenda, que eu fingia, né? Que tinha, eu mentia para as pessoas que tinha alguém, mas ninguém se importava comigo. Eu inventava os nomes no boletim. Aí chegou uma época que eu não tinha nem mais como estudar. Eu não tinha chinelo, não tinha roupa, eu não tinha nada. E aí meu sonho era trabalhar e ter uma família. Eu tinha dois sonhos. Mais nada, né? Não tinha perspectiva de nada. E aí eu comecei a conhecer as pessoas, né? Eu era muito maltratada, eu passei muita fome, eu era muito humilhada. E eu não entendia, porque eu era uma criança, né? Como que as pessoas. E eu comecei a ter muita raiva do meu pai. Por quê? Porque a única pessoa que deveria me proteger, ele me jogou no Leões. Uma criança extremamente ingênua, porque eu nunca tive, né? Acho que até hoje sou um pouco inocente, mas assim, eu não entendia aquilo. Então, eu odiava Deus muito e eu odiava o meu pai. Tanto que fazia muito mal. Toda vez que eu falava com meu pai, eu ficava muito deprimida. Não gostava de Dia das Mães, eu não gostava de Natal, eu não gostava das pessoas, eu não gostava de ninguém. Eu me odiava e odiava as pessoas. Eu não conseguia me matar também. Eu tinha tentado, não tinha conseguido, né? Eu nunca me envolvi com droga. Deus não deixava, porque assim, dentro de mim tinha algumas coisas que não faziam muito sentido, sabe? Eu tinha alguns pudores, assim. Porque não foi criado por ninguém, quem foi criado que nem batata, sabe? Muitas coisas eu não fazia, né? Eu não roubei, não matei, não fui presa, não usei droga, eu, né? Não gostava de certas coisas. Então, não me envolvia. Se eu via, eu não me envolvia. A senhora quer fazer alguma pergunta? Posso falar? Posso falando? Quer fazer alguma pergunta, não? E aí,
eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei um ano lá no Rio de Janeiro para trabalhar em casa de família, sendo que eu não sabia fazer nada, né? Ninguém nunca tinha me ensinado nem a fazer faxina. E eu fui para o Rio de Janeiro, eu fiquei presa lá um ano. No Rio de Janeiro, acho que nem contei essa história. E a mulher levou eu para me ajudar, fui para me ajudar, né? E lá ela não me dava comida uma vez por dia, pegamos documentos e a promessa, porque eu sempre gostei de estudar, né? Sempre, nossa, pensa uma pessoa que gostava de estudar. E aí, ela, você vai estudar, e eu não estudava. Ela aguentou meus documentos, eu fiquei um ano, eu falei que ia fugir, menor de idade, né? Aí ela me trouxe. Quando eu cheguei em Tabu, não tinha ninguém. Não tinha ninguém esperando na rodoviária. Não tinha ninguém para ir para casa de ninguém. Eu fui para casa da minha irmã, né, Kelly. E aí, eu não tinha ninguém. Não tinha pai, não tinha ninguém. Pai vivia a vida dele, né? Tinha a mulher dele lá, que ele viu duas vezes. E aí, é nessa, né, sabe quando a pessoa fala, meu, não acredito que eu nasci, não é possível, é possível. Eu ficava assim me questionando, eu tinha muita raiva, porque a gente era de família evangélica, né? E aí eu via e falei, isso é amor de Deus. Não, Deus não me ama, não é possível, né? E assim, aí eu queria muito uma família, me envolvi com a primeira pessoa que eu tinha, mesmo com os abusos, eu só tive uma relação consensual assim, eu já tinha acho que 16 anos, 15, 16 anos, com o pai da minha filha. Porque assim, eu fingia para as pessoas, sabe? Eu tinha muito medo das pessoas, então eu fingia. Eu fingia que estava tudo bem para as pessoas, tipo, não me atacar, né? Então eu era muito brava, muito ignorante. Então eu tinha que me proteger. Só a Sheila se protegia. Ninguém protegia a Sheila, né? E aí eu tinha que fingir. Então, assim, eu fingia que eu namorava, eu fingia que eu tinha relação, para as pessoas não ficarem me assediando mais ainda, né? Do que eu já era assediada. E assim, mas a minha vontade mesmo era só ter uma família. Eu queria alguém que me protegesse, que cuidasse de mim, né? Eu não entendia que Deus já estava cuidando. Quando eu me envolvi com o pai da minha filha, eu me envolvi com ele porque não que eu quisesse um casamento, eu só queria alguém que cuidasse de mim, né? Eu quisesse que alguém cuidasse de mim. E aí eu me envolvi com ele, né? E aí começou a usar, porque eu era extremamente ciumenta e possessiva, né? E aí começou os abusos, começou as agressões, aí eu engravidei da Manu porque eu quis, ele falou que não queria porque ia sair preta. Ele falou assim, eu não quero porque vai sair preta, tipo, servia só para ser usada, né? Então, assim, era uma das coisas que eu falo muito para as pessoas, né? O abuso sexual, ele gera duas coisas. Ou ele gera a pessoa, ela vira muito retraída, ou ela vira viciada. Ou ela é homossexual, ou ela é uma pessoa que dentro da mente dela o sexo é uma moeda de troca. E ele é totalmente distorcido e ele é só carnal. Não existia sentimento dentro de mim. Então, como eu fui usada, eu falei, não, agora eu vou usar. Porque como as pessoas se aproveitavam de mim, abusavam de mim, eu falei, não, agora é minha vez. Então, eu consegui manipular, eu consegui usar, eu consegui arrancar. Só que mesmo dentro disso, eu ainda tinha pudores, né? Tipo assim, se eu via que uma pessoa era casada, eu não queria. Se eu via que o cara queria largar a família, se eu não soubesse que ele era casado, beleza. Mas se o cara se assumisse casado, vai cuidar da sua família, eu não queria mais. Então eu tinha alguns pudores, né? Porque eu falava assim, não é porque eu não tive família que eu vou querer que um cara não cuide dos filhos dele, né? Eu tinha isso, e sempre aparecia, eu não queria nenhum. Se eu não soubesse, ainda rolava. Mas se eu soubesse, porque a minha intenção era o quê? Que eles sofressem o que eu sofri. Porque é como se eu visse pai, né? Então, como o pai não cuidou de mim, eu queria que os homens sofressem tudo apaixonado. E era assim, ficava tudo atrás, chorando, nunca tive problema, ficava ali, eu não queria. Mas assim, se eu descobrisse qualquer coisa, tanto que eu vim de São Paulo para cá, né? Porque o pai da minha filha me largou de mim, não quis mais eu. Ele quis, né, viver a vida dele, deixou com a Manu. Eu não quis entregar minha filha para ninguém. Eu falei, não, tem que me virar. Então, qual era a moeda que eu sabia? Eu não sabia trabalhar, não sabia nada. Eu tentei trabalhar. Fui para um serviço. O cara que tentou abusar de mim lá dentro do serviço. Eu falei, meu Deus do céu. Eu queria ter uma vida normal e não conseguia ter uma vida normal. Mas eu não fiquei. Eu falei, se você vier, eu vou te denunciar. Né? Mas sempre tinha alguém que queria abusar, sempre tinha alguém que queria. Mas aí eu aprendi o quê? Que eu tinha que se aproveitar também. E eu queria, não era o dinheiro só, eu queria fazer sofrer também. Queria mesmo fazer a pessoa sofrer. E aí, eu com a minha filha, não queria entregar minha filha. E aí eu falei, não, eu tinha um fanático lá.
Falei, não, se eu não for pra Bahia, ele vai me matar. Minha filha veio passear em São Paulo com o pai, e aí eu falei assim, se eu não sair daqui, ele vai matar. Porque, na verdade, ele ameaçou, né? Ele falou, você não me quer, porque ele era casado, eu não queria ele, né? Falei, cara, vai viver com a sua família, eu não quero você. Aí ele falou assim, se você não ficar comigo, eu te mato e depois eu me mato. Bem assim. Eu falei, rapaz. Eu falei, não vou ficar com você a pulso. Né? A Baia falava muito isso, não vou ficar. Mas na verdade eu não queria ele, não é porque eu não gostava. Eu não queria porque ele tinha uma família. Eu não ia fazer um negócio desse com ninguém, né? Eu nunca fiz um negócio desse com ninguém. E aí, sempre respeitei. Mesmo que as mulheres achavam que eu ficava, entendeu? Eu sempre respeitava. Me xingar, mas eu não ficava. E aí, eu tinha esses pudores. E aí, eu peguei. E aquele vício que eu tinha. Meu Deus do céu, era muito viciada. Aí eu vim para São Paulo, não queria mais o pai da minha filha, porque ele me agredia, ele me batia, ele me humilhava, me chamava de caixa de lixo, de um monte de coisa. Eu falei, não, eu vou para São Paulo buscar minha filha e esse cara vai parar de falar que vai me matar, né? Porque eu acho que ele ia cumprir, viu? E aí Deus me guardou e eu vim, ele não me achou. Ele não me achou. Aí tudo bem. Quando eu vim para cá, o pai da minha filha ainda ficou atrás de mim, né, durante muito tempo, e eu não gostava de Jesus. Se as pessoas falassem de Deus para mim, nossa, eu falava, você é hipócrita, é muito fácil você pecar, 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 aprontar, e agora dar uma de santo, porque Deus perdoou, e os que você fez vai ficar por isso mesmo? Era essa o meu discurso, além do não gostar de Deus, né? Porque eu falava, como que Deus existe, como ele é um Deus bom, e deixou uma criança inocente passar pelo que eu passei. Eu tive que aprender. Então eu era extremamente agressiva, eu era extremamente egoísta, agressiva, porque só tinha eu para me defender. Então, se eu não me defendesse, quem ia me defender, né? Então, tive que ser trabalhada nisso também. E aí, e eram sonhos tão besta que se eu falasse as pessoas não acreditavam nos sonhos que eu tinha. E aí eu vim pra cá e na intuição que, como eu já tinha me envolvido com um monte de homem, eu falei, não, eu quero ter uma família, eu quero ver minha vida, eu não quero isso pra mim. E eu vim pra São Paulo porque eu queria trabalhar, né? Eu queria viver minha vida, só que eu não tinha um dinheiro, não tinha nada. Até pra vir pra cá, eu tiveram que pagar minha passagem, né? E eu passei fome pra caramba quando eu cheguei. E aí eu vim pra cá, pra São Paulo, acho que já direto, não sei, não lembro. Eu já tinha vindo uma outra vez. É que é muita coisa, né, na vida. Eu vim uma vez com o pai da minha filha, não deu certo, a gente voltou. E aí eu vim sozinha para buscar Manu, fiquei até na casa do pai da minha filha, depois eu fui para casa da minha tia. Só que pensa, eu tinha 21 anos, só que eu não tinha malícia, não tinha, sabe? Não tinha nada. O que eu tinha era uma bagagem, né? Extremamente agressiva, extremamente. As pessoas tinham que me ver de uma outra forma, porque eu não podia mostrar fraqueza. Se eu mostrasse fraqueza, as pessoas iriam fazer como todas faziam, me usar e me machucar, e aí eu ia ficar sofrendo, né? Então eu tinha que me defender. Então, se alguém brigasse comigo, eu brigava também, entendeu? Era muito crequeira, muito briguenta, era muito brava, era muito, tipo, tudo, assim. Era muito de ir na mão, de falar um monte, tipo, falar a verdade. Por quê? Porque eu só tinha eu para me defender, ninguém me defendia. Então, eu aprendi a ser assim, era o meu mecanismo de defesa. Na verdade, eu tentei morrer várias vezes e eu não conseguia. Então, era isso que eu tinha, entendeu? Era o que eu tinha, era eu mesmo, não morria, não entendia, né? E as pessoas vinham falar pra mim e era isso que era a minha vida. Até o que? Eu tinha já a Manu tava aqui, e assim, pra mim, filho, era isso, né? Era um fardo também. Ela me salvou, que quase eu morri por causa, né? Quase me matei antes de engravidar dela. E aí, eu consegui me matar. Quando eu cheguei em São Paulo, eu morei na casa da minha tia, né? Porque eu não tinha onde ficar, ela me acolheu, ela abriu as portas da casa dela para mim, né? Eu nunca soube agradecer, porque fui, né? Não tinha nem. Na verdade, eu nunca vi isso, né? De agradecer. Até eu conhecer o meu esposo, né? Eu já estava. Aí eu comecei a trabalhar como telemarketing, graças a Deus, mesmo sem estudo, né? Eu comecei a trabalhar como telemarketing, aí eu comecei a fazer EJA. Nossa, eu sempre gostei de estudar. E assim, meu sonho era isso, meu sonho. E aí eu comecei a trabalhar, conheci o pai da minha, eu conheci meu esposo, né, que hoje a gente está casado há 21 anos. Conheci ele,
lá na casa da minha tia, em uma festa, eu cuidava de criança na época, eu não tinha profissão, aí eu cuidava de criança, porque eu gostava muito do meu dinheiro. Eu tive muitas oportunidades de ficar com dinheiro, nossa, várias oportunidades. Ah, Sheila, você fica comigo 2, 3 vezes por semana, eu te banco, mas não, eu queria o meu dinheiro, sabe? Eu queria trabalhar sim, pegar meu dinheiro, falar, não, aqui, ó, trabalhador digno pelo seu trabalho. Era o meu sonho. E aí eu comecei a trabalhar, né? Depois eu comecei a trabalhar de telemarketing, comecei a crescer, conheci, e já estava com, com meu marido, o pai dos meus filhos, né? Com meu esposo, que a gente está junto até hoje. E aí as coisas elas viraram, que eu falei até a pessoa que ela era muito assediada, né? Ela se tornou uma pessoa muito rejeitada, que foi um baque para mim. E eu tive depois de 3 anos que eu tava com ele, eu tive meu filho, né? Eu acho que eu ainda morava na casa da minha tia, eu fiquei lá um ano lá. E aí, por tudo que aconteceu lá, ele resolveu que eu moraria perto dele, né? E ele sempre falava, a gente não dá certo, porque você é ignorante, você é isso, você é aquilo, mas meu filho eu vou assumir. Mas na minha cabeça eu já tava brincando de casinha, né? É, cabeça iludida. Mas sabe o que acontecia? Eu nunca tinha sido desprezada, acho que aquilo mexeu comigo, entendeu? Mas eu creio que foi o próprio Senhor. E nessa época, eu acho que assim, eu tinha 20 e poucos anos, nessa época, continuava o meu sonho. Meu sonho era aqui, ter um cômodo. Eu podia morar em um cômodo, se eu tivesse alguém que me protegesse, cuidasse de mim. Eu queria só isso, não queria dinheiro, não queria ter carro, não queria ter nada. Eu me satisfazia. Se tivesse alguém que cuidasse de mim, e o Senhor, ele me ministrou, queria abrir um parênteses, que Deus me ministrou sobre isso, que ele nunca realizou o meu sonho por completo, porque ele sabia que eu não ia ter estrutura. Se Deus ele tivesse me dado um homem que cuidasse de mim, eu tinha abandonado ele. Guti Guti Jesus. Deus conhece a nossa inclinação. Deus sabe que a minha maior inclinação, a minha maior vontade não era nada, era só ter alguém que cuidasse de mim. Isso aí desde pequena, né? Desde pequena, falsificando assinatura de boletim, mentindo e contando história para as outras pessoas. Então, eu continuei mentindo e contando as histórias para as outras pessoas, né? Eu comecei a trabalhar, arrumei um emprego, e aí a minha sogra ficava com meu filho, minha vida era um inferno, era horrível, mas para as pessoas não era, né? Para as pessoas eu tinha uma vida normal, uma vida maravilhosa, e para mim, a minha fuga, né? A minha fuga para sair dessa ilusão era beber. Eu virei uma alcoólatra. Eu bebia todos os dias. E quem era viciado em sexo começou a ser viciado em pornografia, masturbação, começou a beber muito. Todos os dias eu bebia. Todos os dias eu bebia. E quanto mais o tempo passava, mais raiva de Deus eu tinha. Porque eu não entendia que negócio era esse. E aí as pessoas voltam em mim e falam, ah, Jesus te ama, eu tenho um plano para você. Se falasse para mim que era crente, vou orar por você. Rapaz, eu ficava com mais raiva da pessoa ainda, né? Eu gostava, não, ficava com raiva. E aí o Senhor, ele é tão bom, né? Ele é tão maravilhoso, assim, que ele não deixou ninguém tratar comigo, ele mesmo me tratou, né? Eu lembro que quando ele me alcançou, eu morava do lado, estava bêbada, e ouvi um hino que a minha mãe gostava muito de dar. E eu ouvi um hino da harpa. Aí eu falei com meu filho pequeno, eu falei assim, Bruno, vamos naquela igrejinha que tá tocando hino da... Na verdade, eu falei na mente, né? Falei, se tocar o hino, eu vou nessa igreja. Mas eu não gostava, porque eles atrapalhavam minha ressaca. Eu bebia o dia todo e aí eu queria dormir, eles ficavam lá ensaiando, ainda falava errado. E aquilo ali me incomodava, deles falarem errado ao que falava, né? Nossa, um orgulho que não era meu. E aí eles começaram a ensaiar a cantar o hino da harpa. E eu arrumei Bruno e me arrumei. Só que na hora de sair eu desisti. Eu falei, eu não vou mais. Eu não vou. Aí quando, quando eu desisti de ir, o Bruno entrou, ele saía correndo, ele correu, eu entrei na igreja. Mas antes de acontecer tudo isso, eu entrei no centro de candomblé. Eu caí lá dentro justamente porque eu tive alguns sonhos, eu sempre tive sonhos, né? E uma mulher fazendo amarração com meu esposo, conheci uma mãe de santo, e eu caí no candomblé, né? Eu caí no candomblé, e aí, mas eu não via nada, eu não sentia nada, sabe? Eu tava lá, não sei, de gaiata.
E aí eu queria, na verdade, que arrancasse a minha dor. Eu não admitia que a única pessoa que poderia me preencher era o Senhor. Eu não admitia, sabe? Eu tinha uma resistência a Deus. Por isso, quando eu vejo alguém muito resistente a Deus, eu falo assim, isso daí é que Deus ama, viu? Eita, Deus, para amar um coração duro, uma pessoa sofrida, porque Ele ama, viu? E tem paciência para alcançar. E o Senhor, eu entrei no centro de candomblé, né? Eu para resolver as minhas dores e eu, ao invés de ficar calado, eu falava para todo mundo. Então as pessoas achavam que eu era macumbeira. Ah, você fez para fulano, sabe? As pessoas ficavam me acusando, não fazia nada para ninguém. Eu falei, gente, é caro para fazer. Eu ia lá para resolver o meu problema, não resolver o problema dos outros, porque eu era tão oprimida, eu não conseguia dormir. Eu tinha tanta opressão, eu tinha quando eu não bebia, brigava. Menina, um inferno na minha vida, eu não conseguia ter paz. No serviço, tinha uma vida normal, porque eu sabia fingir, né? Eu tinha uma vida normal, eu tinha uma vida, sabe? Eu era profissional, era a melhor vendedora da empresa, ganhava super bem, mas saía dali e era sozinha, porque eu não queria que ninguém soubesse a humilhação que eu me sentia. Então, eu ficava com muita vergonha, né? Me sentia muito humilhada, não contava pra ninguém. Passei muitos anos longe de todo mundo, porque na verdade eu tinha muita vergonha, né? Como que uma pessoa assediada se torna uma pessoa rejeitada, né? Aí é isso. Quando eu entrei no centro de candomblé e falaram lá pra mim, né? Falaram assim, você não é daqui. E quando eu descobri que eu estava grávida do meu filho do meio, eu quase morri de parto, né? E eu já tava, não ia pra igreja, tá? Não ia pra igreja, de vez em quando eu ouvia um louvor, não gostava de igreja, não gostava de crente, não gostava de nada disso. Só que de vez ouvia quando volta e meia eu ouvi um louvor, né? Quando eu engravidei do meu filho, eu não sabia que eu estava grávida, eu descobri com 14 semanas. Como eu tinha na minha vida, ela era toda esquematizada. Então, eu tinha plano A, plano B e plano C. Nada saiu do meu controle. Quem era a dona de mim era eu mesma. Então, por exemplo, se pastora, a senhora combinasse alguma coisa comigo, eu já tinha um plano dentro de mim, caso a senhora desse um furo. E um terceiro plano, caso eu desse um furo também. Então, eu não conseguia confiar em ninguém, nas pessoas, entendeu? Então, eu sempre tive a minha vida toda esquematizada. Então, tinha tudo programado. E o Vini, ele veio assim, tipo, derrubou, tirou meu chão. Eu falei, como assim? Que eu tô grávida e não sei. E aquilo me gerou uma doença. Eu fiquei muito doente. Eu passava no psicólogo, eu chorava de dia e de noite, porque não era aquilo, porque era a vida que eu tava, como que eu ia gerar mais um filho? Era muito difícil. E quando o Vini nasceu de 35 semanas, eu ia morrer igual a minha mãe morreu, né? Eu tive hemorragia interna e eclâmpsia. O Vinícius, ele era para ser bem doente, porque ele ficou dentro da minha barriga sem oxigênio, né? Então, ele tinha só 3% de oxigênio e ele era para ser deficiente. Graças a Deus, o Senhor Deus colocou a mão, falou que ele, da mesma forma que ele me escolheu, escolheu o Vini também. E aquilo ali, eu quase morri de parto. Eu tive hemorragia interna, eclâmpsia. E, na verdade, eu não me importava se eu morresse ali, sabe? A única coisa que eu pensava era nos meninos. Mas eu já tinha um plano para eles, né? Eu sempre tinha um plano para tudo. E Deus, ele me salvou. E lá dentro do centro de candomblé, eles falaram para mim: ninguém aqui te salvou. Quem te salvou foi a estrela maior, porque eles têm uma maior assim, um respeito que muitos crentes não têm. Eles têm uma reverência que em temor que muitos crentes não têm, porque não sabe o Deus que serve. E eles me falaram isso, e eu falei, como assim? Aí eles falaram, não, não foi nenhum guia que te salvou, não. A ordem veio do céu para você não morrer, porque eu estava à beira da morte. Eu fiquei umas 2 horas tendo hemorragia, igual minha mãe morreu, né? Minha mãe morreu de hemorragia, eclâmpsia, e aí, por causa da pressão alta, né? E aí as pessoas, elas não entendem, elas, né? Eu falei, nossa, fiquei, aí deu uma mexidinha, né? Eu falei, quer dizer que Deus, né? Eu não morri por causa dele? Fiquei assim, né? Nossa. E aí começou o meu processo. E quando eu fui na igreja, antes de eu ir na igreja, era como se uma venda tivesse caído. Eu tava no ônibus e uma venda caiu. O fato de eu estar indo pro candomblé, a impressão que eu tive é que eu estava traindo um amigo. E eu fiquei um dia todo chorando. Chorei, 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 como se eu estivesse traindo um amigo. E assim, ele não falou nada, se falou, não ouvi. Eu só tive aquela sensação, sabe?
E antes disso, com o barulho de um trovão bem forte. E aí eu falei, pronto, Jesus vai vir, eu vou ficar, né? Porque eu fui criada, né, sabendo, a família da minha mãe, toda na igreja, né? São todos evangélicos e eu ouvi muita palavra, eu fui muito, né? Antes. E aí eu falei, pronto, Jesus vai voltar, eu vou ficar. Todo mundo falou que ele viria como um ladrão da noite, né? Falei, meu Deus, mas não é assim que a palavra fala, mas eu entendi dessa forma. Eu falei, pronto, Jesus vai voltar e eu vou ficar. Eu tinha muito sonho que Jesus voltava e eu ficava. Falei, não, para ir pro inferno eu não quero, né? Ninguém quer ir pro inferno. E ali foi ali que o Senhor começou a trabalhar. No dia que eu fui naquela igreja, que eu sentei naquela igreja que eu não gostava, o pregador falou minha vida todinha. Eu falei, como que esse homem sabe? Eu sentada tava, eu falei, porque eu entrei na igreja para pegar o Bruno, né? Eu não ia ficar lá, não, porque eu não gostava de igreja nem de crente. Aí eu peguei, eu falei, não ia ficar, não, eu não gostava de ninguém, nem de mim mesmo. E aí eu peguei, ia sair, não, o menino foi pra frente e sentou. Aí o pessoal, ai, a paz de Deus, eu fiquei com vergonha de sair, já tinha começado o culto. Aí eu sentada lá, fiquei, um homem pregador começou a falar, ele falou minha vida desde quando eu era pequena. Ele começou a falar minha vida, eu falei, como é que esse homem sabe? Eu fiquei assim pensando, eu falei, como que esse homem sabe? Será que ele é crente mesmo? Eu fiquei assim, né? E aí eu falei, meu Deus, como é que esse homem sabe? Eu fiquei abismada. Quando eu pensei que não, eu já estava na frente. Uma pessoa que nunca gostou de se expor já estava na frente. Ele chamou, me chamou, não sei se ele chamou meu nome, só sei que quando eu vi, eu já estava na frente. Quando ele colocou a mão em cima de mim, assim, na minha cabeça, não lembro onde ele colocou a mão, ele só falou comigo. Eu tinha um buraco aqui que eu preenchia com bebida, né? Enorme. E aí, esse buraco, até senti a falta de ar, assim, começou a transbordar uma água, como se estivesse enchendo, sabe? E eu chorava, quanto mais eu chorava, mais enchia. Falei, não, eu quero ver isso aí. Aí eu falei, meu Deus, ele preencheu, porque eu sentia que estava enchendo, sabe? Eu sentia, eu não sabia explicar aquilo ali. Eu falei, meu Deus, é real. E assim, eu fiquei meio cabreira, né? Porque eu não sabia a minha vida, sem eu falar pra ninguém. Eu não queria que ninguém soubesse. E aí eu peguei e encheu aqui dentro, sabe? Encheu meu coração. Eu nunca me esqueço. E aí começou a segunda batalha, a gente começou a orar. O Senhor fala pra mim, fala, Senhor, o Senhor ele fala que me alcançou primeiro, né? Eu falei, obrigado, o Senhor me alcançou primeiro. E aí eu comecei a ir na igreja, né? Era muita, era como eu tinha ido para o Candomblé, comecei vários processos de libertação. Eu comecei vários processos, só que os meus processos, Deus não deixava ninguém vir. Eu passava os meus processos com ele. Eu ligava para alguém que a senhora falou no começo, eu fazia, contava minha vida para Deus e o mundo. Na intenção de alguém me ajudar, mas o Senhor queria. Só que sabe o que acontecia? O povo sumia. O povo falava assim, Sheila, eu vou te ligar. Não ligava, não. O povo falava assim, Sheila, eu vou fazer com você. Eu falava assim, ah, esse povo da igreja não presta mesmo. É, esse povo da igreja não presta mesmo. Ninguém me ajudou, ninguém me ajudava. Aí eu comecei a passar os processos, e comecei a receber promessa. Eu achava o seguinte, que a gente recebia a promessa e que ia acontecer na vida da gente, né? Não achava que tinha um caminho chamado processo. Ai, meu Deus do céu. Eu achava que você já recebia na hora. Ai, Senhor, isso é bom. Eu achava, né? Ninguém me ensinava. O pessoal me deixava lá. O pessoal pegava, falava comigo, aí depois me abandonar. E eu queria. Uma vez minha irmã falou bem assim. Ela falou assim, Sheila, Deus, ele fala com você. Eu falei, comigo? Como comigo? Porque eu achava que Deus só falava com as pessoas, sabe? É, especiais, né? Eu me sentia um lixo. E aí, eu falo assim, Deus, ele fala comigo, como? Deus está falando com você e você não está ouvindo. Eu falei, não é possível. Por quê? Tudo eu queria dela, que ela orasse, que ela fizesse, que ela falasse para mim. Eu queria que as pessoas sentissem pena. Tava naquele lugar de vitimismo, né? Eu não tinha tido um encontro real com o Senhor. Eu creio que a gente demora para ter um encontro real com Deus. A gente vive processos. Até o convertimento mesmo, eu acho que eu estou começando a me converter agora, né? Porque ele vai te libertando com o passar do tempo que você vai passando, né? E dentro desse meu processo, o Senhor mandou eu perdoar meu esposo todas as vezes. Todas as vezes eu quis fugir. Eu não fiquei casada porque eu era boazinha e nem porque eu amava. Porque eu queria correr e fugir, porque era o que eu sempre fazia na minha vida. Eu não estava liberta. Eu não entendia. Quantas vezes eu orava ao Senhor e falava, Jesus,
Eu não aguento. E assim, eu não podia falar, eu não tinha, né? Não tinha ninguém. Às vezes, ah, Sheila, peraí que eu vou orar por você. Acho que o pessoal tá cansava, né? E aí Deus tirou. E eu fiquei com raiva das pessoas, eu não fiquei com raiva de Deus, né? Até eu entender. Quando eu comecei a gostar do Senhor, a amar o Senhor, foi quando eu perdoei o meu pai, né? Porque eu não tinha Deus como pai, né? Eu atribuía, eu atribuía o meu sofrimento a uma pessoa que era o pai, né? E aí eu não conseguia amar Deus, porque eu não, né? Na verdade, eu estava com Deus por interesse. Por anos eu fiquei com Deus, porque eu queria que todas aquelas promessas que o Senhor tinha dito que eu ia fazer acontecer, que eu fui chamada para isso acontecesse, né? Eu queria, na verdade, parar de sofrer. E eu entrei num outro processo de sofrimento. E eu falo assim, o senhor não me ama, não é possível, como que o senhor não me ama, né? E eu era muito cheia de mim mesma, né? E Deus, ele precisava que eu me esvaziasse, então se ele sabia que se ele deixasse pessoas, eu ia idolatrar pessoas e não ia buscar ele. Ele já falou para mim, vocês me buscam através de outras pessoas, ao invés de me buscar direto, né? O véu foi quebrado, mas e o trabalho que ninguém quer ter de se ajoelhar e buscar Deus? Não quer. E eu não queria também. Não queria também. Eu queria o evangelho fast food. Mas eu tive que ser forjada por ele, né? Muitas e muitas coisas. Eu falei, Senhor, eu não aguento. Eu falei, não aguento. Como é que eu vou passar por isso, Senhor? E foram processos, né? Um dos processos que eu quero que foi dentro do meu relacionamento. E hoje eu entendo, tá? Que Deus ele fez da maneira que fez por causa da idolatria, porque eu iria largar ele. Se ele tivesse me dado de mão beijada o que eu pedia para ele, eu tinha guti-guti para Jesus. Então, muitas coisas a gente não tem de Deus, porque Deus sabe que se dá um dia, no outro dia a gente larga ele. Então, assim, tem gente que vai ver o resto da vida na miséria. Tem gente que vai ver o resto da vida sem ter um casamento restaurado, porque Deus sabe que se Deus der, a pessoa no outro dia larga ela. Então, foi uma das coisas que Deus tem me ministrado hoje, tá? Depois de viver tantos perdões, tantos processos, tive que perdoar a minha filha por várias vezes, a minha filha foi criada pelo pai, e assim, né, nunca gostou de mim, esse negócio de rejeição, de ser rejeitada, é algo que Satanás até hoje, Deus permite, ele faz, né? Ela não gostar de mim, a minha própria filha e tal. Hoje é diferente a nossa relação, o meu esposo também. Então, assim, eu entendo hoje que foi o próprio Eterno, sabe, me forjando na solidão. E eu achava que ninguém gostava de mim, que ninguém ia que todo mundo estava me rejeitando por isso. Mas não, ele queria que eu criasse uma intimidade, criasse um relacionamento com ele. Eu me sentia mal, porque eu falava assim, Senhor, você não me ama. Eu não sou sua filha, porque que pai faz isso que você está fazendo comigo? Então, assim, eu percebi que eu conseguia liberar o perdão para o pai quando ele virou para mim e falou assim: minha filha, você não saiu do meu coração nem da sua mãe, saiu do coração de Deus. Olha como você é. Você é diferente de todo mundo, né? E eu percebi que eu tinha perdoado o pai, sabe? Porque eu busquei isso do Senhor. Eu busquei isso do Senhor, porque assim, uma das coisas que eu aprendi dentro dos meus processos é o autoconhecimento, irmãos. Você tem que se conhecer, saber onde dói, por que dói, de que forma que dói e buscar a cura. A cura só está no Senhor. E eu sabia que eu não ia poder viver, porque assim, eu odiava o pai falava alguma coisa, e eu entrava em depressão. E eu tinha que quebrar aquele ciclo, então eu busquei de Deus essa cura. E eu conheci pessoas no meio da minha caminhada que Deus assim deixava uma vez, né? Tinha assim, a pessoa me dava uma chave e sumia. A pessoa me dava uma chave e sumia. Ai, Sheila, você precisa ter sua identidade, a paternidade curada. Te dou um livro, me dava um livro. E aí a pessoa sumia, Deus não deixava a pessoa perto de mim. Porque Deus só queria que eu buscasse nele. E aí eu fui, liguei pro pai, pedi perdão pro pai, né? Me reconciliei. Entendi, liberei o perdão para ele, que ele não tinha nada para me oferecer. O pai, ele tinha perdido a esposa dele. Ele não tinha estrutura, ele era um jovem, ele não tinha estrutura de cuidar de 4 meninas. Ele fez o que na mente dele foi o melhor a fazer. Então, assim, ele não tinha o que fazer, não tinha uma outra forma, né? E eu creio que até hoje ele é liberado. Eu falei, pai, eu queria que o senhor me perdoasse, porque eu não consegui te honrar. E honrar pai e mãe é princípio de Bíblia. Não importa se a pessoa é honrada, você tem que honrar. E a parte Deus, ele me curou quando eu entendi sobre isso, sobre o pai, sabe? Ele nunca abusou de mim, nunca.
Mas, assim, a minha raiva de pai era ele não ter me protegido, não ter cuidado de mim, sabe? Era isso, não ter assinado meu boletim. E aí eu liberei o pai. É porque Jesus. E quando ele falou isso pra mim, eu recebi minha cura. Eu senti o abraço de Deus físico na minha paternidade. Foi como se a metade dos meus problemas eles tivessem sido resolvidos. Porque as pessoas só dão, gente, aquilo que elas têm para dar. Elas não vão dar além disso. E é sofrimento vocês ficarem no passado, eu ficar no passado, remoendo, moendo, nunca alcançar o que eu queria alcançar do Senhor, que era a minha cura. Porque aquilo me fazia sofrer demais. Hoje eu falava assim, que pai ia só me dar valor quando ele ficasse velho e doente, as ideias, quando era nova. Pedi perdão sobre isso. E ele falou para mim, ele me liga, ele fala assim, minha filha, eu sei que eu tenho você e que eu posso contar com você. Você é meu orgulho, olha quem você é. Falei, pai, não sou ninguém, não. Ele falou, você é. Quem dera suas irmãs fossem igual a você. Eu falei, não, pai, não fala isso não. Porque Jesus me alcançou. Então, o que eu entendo? Que tudo que eu passei, tudo que eu passo e tudo que eu passarei é para formar um caráter parecido com o de Jesus. Né? Eu entendi que os abusos que eu sofri não foi culpa de Deus. Foi aconteceu. Mas eu poderia ter morrido. Eu tive oportunidades de sair do Brasil e eu tive medo, né? Eu entendi que o Senhor ele colocou dentro de mim um caráter, porque ele já tinha me escolhido, porque uma pessoa que não tem mãe, uma pessoa que não tem pai, uma pessoa que não tem ninguém vai se importar com a família dos outros por quê? E eu sempre me importei com a família dos outros, né? Eu nunca quis me envolver com ninguém que pudesse machucar a mulher. Eu falava, você é sua esposa, não quero. Toda a minha vida foi assim. Se o homem fala assim, você não pensa na sua mulher, não? Tá lá lavando suas cuecas, não? Vem aqui atrás de mim. Então, e eu percebo que isso foi Deus que colocou dentro de mim. Que por mais que eu não tivesse um pai que me desse exemplo, uma mãe que me desse exemplo, que me ensinasse, o próprio Deus, ele implantou dentro de mim os estatutos dele, né? Porque uma pessoa não nasce já com esse negócio dentro dela. A gente tem que pôr, tem que ensinar. E assim, eu agradeço demais ao Senhor, demais. É fácil. Cheguei nesse lugar de cura. Tem muitos lugares de cura que ainda eu preciso chegar. Mas eu aprendi com o Senhor que enquanto o Senhor vai nos curando, a gente vai caminhando. Quando o Senhor vai nos tratando, a gente vai caminhando. Eu ainda não cheguei em restauração do meu casamento, mas o Senhor tem promessa, entendeu? E hoje eu entendo que não importa nada que aconteça, o Senhor, ele vai fazer o que ele tiver que fazer, entendeu? E eu quero ser a forma que eu estou agradecendo a Ele por tudo que Ele fez por mim, por tudo que Ele faz, por todas as bênçãos. É isso. Quando eu decidi, falei, não, Deus, eu não quero seguir chamado. Não vou seguir chamado, fiquei dentro de uma igreja há 7 anos. Eu sei que o Senhor tem chamado, mas eu não vou fazer nada. Não pedi para ser libertadora, não pedi para ajudar ninguém, nem vou orar por ninguém. Sabe o que aconteceu? Ah, não vai não, sair da igreja porque não dá para ficar mais lá. Ah, não vai não, né? Não, não vou não. Bom, e aí o Senhor foi, primeira coisa que o Senhor fez, o meu filho sofreu um acidente. Ah, Sheila, mas Deus mata, Deus é tão bonzinho, filha. Rebeldia, né? Meu filho sofreu um acidente com 13 anos e eu sabia, sentia, sabe? E o meu filho sofreu um acidente de bike, quase morreu, teve politraumatismo craniano, de médio para grave, de bicicleta. Atropelou um carro. Foi comprar gelinho, atropelou o carro. Naquele dia eu sabia que Deus podia levar ele só para me ensinar a obedecer. Eu sabia. E aí eu pedi para Deus, Senhor, eu sei que eu não mereço, mas eu preciso do seu milagre. Eu preciso. Eu coloquei a mão e o meu filho desinchou o rosto. Foi uma coisa inacreditável. Até hoje eu não acredito. Eu achei que eu ia enterrar o meu marido, achou que eu ia enterrar um filho. E a gente veio com o menino andando normal para casa no mesmo dia. Todo mundo ficou assim, ó. Foi uma história assim, ele vomitando sangue, ele ficou muito ruim. E eu sabia que aquilo ali era Deus falando assim, eu faço. Eu sou Deus. Você vai fazer o que você quer? Então, eu vou fazer o que eu quero. Entendeu? Eu sei, eu conheço um Deus que pode sim fazer pela nossa rebeldia, nossa desobediência, e a gente não aceitar aquilo que ele tem. Eu não queria ter mais filhos porque eu falei, já é mais um para orar. E o meu chamado é orar pelos outros. Quanto mais eu oro pelos outros, mais o Senhor me enche. Quanto mais eu oro pelos outros, mais o Senhor me enche. E eu faço com amor e alegria. E volta e me aparece um filho para a gente colocar mais na lista de oração.
Por quê? Porque o Senhor, ele escolhe, não é a gente que escolhe. Eu duvido se a pastora escolheu, tá nessa situação, tá aqui, não. Deus escolheu e falou, minha filha, tu faz porque é melhor. Tu faz porque eu tô mandando. Então assim, hoje eu agradeço a Deus, sabe? Eu agradeço a Deus, eu sempre me senti muito estranha. Porque a minha visão de reino sempre foi diferente, as pessoas não me entendiam, não me compreendiam, e dentro dos meus processos ele foi me ensinando. Um outro processo eu perdi, eu trabalhava, eu ganhava muito bem em casa, trabalhava como sócia de um rapaz dentro do que a gente já faz, ganhava bem. E aí eu falei, não, agora tá bom, né? Ganho bem, vou ficar de boa. E subi no monte, viu? Deus fez o quê? Deixou o rapaz ir embora e levar todos os contratos. E ele falou assim: olhe para frente porque eu tenho outras coisas para você. E o senhor não me ama, eu tinha esse ditado, o senhor não me ama, o senhor não é meu pai, o senhor não está comigo. Eu perdi do dia para a noite todos os contratos, perdi tudo. E aí eu falei, Jesus, e agora? Chorava de dia e de noite, eu me sentia tão humilhada, mas o senhor queria o quê? Derrubar os meus altares, que era de confiança em mim mesma. Confiança na minha inteligência e na minha capacidade. Porque eu me achava melhor do que o rapaz, tá? Eu me achava mais inteligente que o rapaz e mais capaz que o rapaz. E Deus falou o quê? Deixou ele levar tudo. Eu fiquei sem nada. Eu falei, meu Deus, eu vou passar fome. Ó. O marido falando que passar fome. Eu falei, meu Deus, eu vou passar fome, não é possível. Eu já tinha minha casa, Deus me deu minha casa, né? A gente pagou parcelado, ele prometeu, ele me deu. E eu falei, meu, e agora? E agora? Né? E aí o Senhor falou: olhe para frente, porque eu estou contigo. E eu chorava. E ele falou algo muito forte que até hoje eu me lembro. Ele falou assim: você pensa que foi você que te deu os contratos? Você pensa que foi você que abriu as portas? Foi eu. Eu te dei e eu tirei. Dei para ele. Para você entender que quem faz sou eu, não é você, não. E eu moída, sabe? Fiquei toda chorando sem. Eu falei, e eu, Jesus? E eu, como fico? Ele, eu tenho outras coisas para você. Porque o Senhor, quando permite que a gente passe por um processo, irmãos, não é para ele matar a gente, não. É para nos moldar no caráter dele. Deus, ele destrói os nossos altares para a gente não perder a nossa salvação. E muitas vezes nós pensamos o quê? Que é falta de amor, que é isso, que é aquilo. E eu comecei a trabalhar com a empresa, com a minha família. Foi um processo difícil? Até hoje trabalhar com família, com meu esposo. É um processo difícil, mas hoje nós estamos. Hoje eu aprendi o meu lugar, porque eu era cabeça. Hoje eu entendi, sabe? A honrar princípios. Porque como que você quer que alguém te proteja se você não se submete a essa pessoa? Como que você quer dizer que está debaixo de uma autoridade se você não aceita, se você quer ser melhor, se você quer castrar o marido, se você, né? Como Deus falou para mim, você se acha muito espiritual, Sheila. Você se acha, como que você não quer se sujeitar à autoridade? Você escolhe a autoridade que você quer se sujeitar. Ele falou isso para mim. A gente tem que cumprir princípios para alcançar propósitos. E se eu não cumprir o princípio, eu não consigo alcançar. E Deus, ele teve que mudar a minha mentalidade com percas. Eu não fui ganhando nada, pelo contrário, foi perdendo que eu conhecia essa face do Senhor. Né? E eu ainda fico assim, meio chateada, que Deus trata o pessoal como moranguinho, o pessoal trata a pão de ló e as pessoas não estão se respeitando e eu na porrada. Então, assim, ele me ensinou sobre isso. E hoje eu aprendi o meu lugar. Eu aprendi a colocar o meu esposo no lugar dele. E eu sei qual é o meu lugar. E toda vez que a natureza adâmica quer me colocar no lugar que não é o do Senhor, eu faço antes de Deus fazer, eu já me coloco no meu lugar. Que era um lugar de sujeição. Se Deus falou que era ele, se Deus falou que era a ovelha dele, se Deus falou que ele ia fazer, se Deus falou que se ele não fosse plano dele, tinha matado, porque ele já falou isso pra mim. Ele falou, minha ovelha cuida, entendeu? Ou seja, quantos perdões o Senhor mandou eu perdoar? Eu falei, Senhor, eu não consigo. O Senhor desce com bálsamo e ele mesmo faz. Sabe? Estar. Ai, Sheila, mas você é boazinha porque você é temente a Deus e obediente. Não, minha irmã, eu tenho medo. Eu tenho medo. Se Deus falasse, Sheila, faz X, eu não faço Y, não, porque eu tenho medo de cair um raio e cair na minha cabeça e morrer. Eu sei lá porque ele colocou esse temor, mas eu tenho. Ele fala, Sheila, faz. Eu reclamando, agora aprendi a não murmurar mais, né? Porque murmuração é adoração a Satanás.
Porque antes eu murmurava. Então eu tenho esse temor. Se Deus falou, ajuda tal fulano, eu vou ajudar. Se Deus falou, faz tal coisa, cara, não importa pra mim. Importa obedecer a ele. Mas não porque eu sou boazinha, mas porque eu tenho um temor. Se eu não fizer, eu acho que um raio cai na minha cabeça e eu caio duro. Nunca aconteceu do desobedecer para saber o que vai acontecer, né? Mas eu tenho essa impressão, sabe? E assim, eu tenho essa relação com o Senhor. Eu posso chegar nele e falar o que está acontecendo comigo. Porque os processos, irmãos, é até o eterno voltar. Não ache vocês que você é uma libertadora, que você tem uma unção, que você tem isso, que aquilo, que você não está debaixo das pessoas. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. A gente tem que considerar o outro melhor que a gente. Entendeu? A unção que o outro carrega, tu não carrega. Entendeu? E toda vez que o meu orgulho, toda vez que o meu eu, toda vez que eu trato diante do Senhor, fazer eu passar por algum processo, porque eu sei que Ele vai fazer eu passar, eu já me corrijo. Eu já não, Senhor, eu repreendo. Põe a mão na minha cabeça e expulsa o mesmo capeta. Entendeu? Porque a gente não tem que esquecer que isso aqui é sangue, gente, não é hora da unção, não. O que tá aqui, ó, é sangue, não é hora da unção. Nunca esqueça da humanidade. Muitos caem porque se acham acima, e não somos acima. Nós somos frágeis, não podemos brincar. Eu não posso brincar com o pecado da sexualidade, eu não posso. Eu não posso, eu sou liberta da masturbação, eu sou liberta da pornografia. Eu nunca fui de adúltera graças, eu nunca adulterei, porque eu tinha os princípios, entendeu? Mas eu não posso ficar brincando com essas coisas, não. Eu não posso ficar brincando, não. Porque se eu brincar, Satanás vai me levar de volta para o lugar que o Senhor Jesus já me tirou. Eu fiz quebra de cativeiro, eu fiz resgate de fruta, eu fiz tudo, mas eu sei da minha vulnerabilidade. Eu sei que eu dependo, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso buscar, eu preciso servir, eu preciso servir, eu preciso servir meu irmão, eu preciso orar pelo meu irmão. Porque é só assim que a gente é curado, né? Não porque é bonzinho, não. É uma necessidade fisiológica, igual dormir, acordar, porque se a gente não pensar, a gente cai estando em pé. Ah, eu tô em pé. Tu tá caída já só por você achar que tá em pé, meu irmão. Não é assim. Então a gente tem que sempre lembrar. Então eu sei das minhas inclinações. Eu sei o que corre no meu sangue. E eu não brinco com isso, não. E se eu sei que tá acontecendo algo, eu sou a primeira a me. Jesus, me ajuda. Ó, Jesus. Não, eu sou humana. Entendeu? Recolhe, Senhor, toda a glória pro Senhor. Eu sei que as pessoas têm, Senhor, eu não tenho, o que os outros não têm, eu tenho, mas é reino dos céus, sabe? Se eu sei que algo vai me inclinar para algo que não agrada a Deus, eu me afasto. A gente não pode ficar namorando com pecado. Ai, eu sou forte, eu sou isso. Vou botar a mão no capeta, capeta, capeta há milhões de anos, gente. Você só é crente há pouquinhos anos. Quer comparar a sua sabedoria com a sabedoria do capeta? Não, filho, é só embaixo do Senhor, que nós alcançaremos a vitória. Deus me deu um contrato, e nesse contrato eu viajava. E eu comecei a sentir, e eu não tava afim com Deus não, tá? Tá ainda, sabe? Ai, faz, não faz, ora por um. Aí, tipo assim, orar por uma pessoa, ela começava a me irritar, né? Aí eu, Jesus, não vou orar pra ela não, né? Ao invés de eu olhar que o problema tava comigo, né? E a paciência que Deus teve comigo. Aí eu não quero ter com os outros, né? O trabalho que Deus teve para me alcançar. Anos e anos. Porque eu ia para a igreja, me converti e volta e meia eu caía na bebida. É difícil você se libertar. Só não é fácil. Um dos meus maiores vícios era a bebida. Eu não posso ficar namorando com esse negócio. Ai, mas crente bebe. Você pode beber, minha irmã. Eu não consigo ter comunhão com o Espírito Santo com bebida, não. Nem com música do mundo eu consigo ter comunhão com o Espírito Santo. Imagine com bebida. Eu não posso namorar com pecado. Eu era alcoólatra. Entendeu? Eu não posso namorar com pecado. Eu era alcoólatra. Não coloquei um escudo de supermulher. Eu tô debaixo do cordeiro, é embaixo que você vence. É se sujeitando que você consegue alcançar lugares altos no Senhor. É só assim que consegue. Não existe outra forma. Não existe outra forma. E aí, eu achei que tava tudo bem. Sempre achando que tá tudo bem, né? Eu falei, Deus, agora tá tudo bem, né? Tô de boa, né, com a minha casinha e tal. Aí eu só nos planos, né? Vou pra Bahia, tô com dinheiro, ó os planos. Ao invés de falar, Senhor, posso ir pra Bahia? Senhor, não, posso fazer tal coisa, né? Jesus, o Senhor quer que eu faça tal coisa? É da sua vontade, Jesus, né? Porque ele fala com a gente. Aí um belo dia,
E eu comecei a ter uns sonhos. Eu sei que meu marido estava em depressão e a gente estava numa outra cidade. E que o bebê tinha morrido, porque eu tenho um filho de 4 anos, o Davi, né? E eu chamo ele de bebê. E no sonho eu chamava ele de bebê. E os meus filhos eu não via. E eu acordei na minha casa e falei assim, nossa, que sonho estranho. E eu comecei a perceber uma movimentação de demônios. E eu falei, meu Deus, será que eu tô com pecado oculto? Porque eu começo a me analisar, né? Eu falei, será que eu tô? Se eu não tiver, será que é algum dos filhos? Comecei a procurar, né? Só que eu não consegui identificar que demônios que era. Não consegui identificar. E era assim da cozinha. Eu falei, meu Deus, porque a gente tem um dom de discernimento, a gente sabe quais demônios são, porque entraram, né? É difícil quem tem um dom de discernimento de espírito não saber. E eu já tinha, né? O dom já veio comigo. Deus deu. Aí eu falei, mas por que? Eu não sabia, não conseguia identificar, não conseguia orar, não conseguia nada. Comecei a ter sonhos. E eu estava, e eu fiquei muito doente do útero na época. Né? Deus me curou de mioma, eu quase ia perder meu útero, eu tinha muitas e muitas e muitas hemorragias. E Deus me curou, graças a Deus. Sou curada pelo nome do Senhor, era para ter tirado o útero, não tirei. E aí eu peguei, quando eu estava em Araçatuba, que é daqui da região de São Paulo, sabe, é 7 horas de viagem de São Paulo, trabalhando com meu esposo. A minha filha estava aqui com os meus meninos, que eu tenho 3 meninos, e estava ela, meus 4 filhos. Eu laqueada, não posso gerar mais, né? E aí estava todo mundo aqui, começou a chover, e o meu vizinho construiu uma casa e colocou uma piscina do lado do muro, em cima da minha casa. Bem inteligente ele, e os pedreiros dele também, né? E o meu esposo volta em mim e fala assim, ah, esse muro vai cair em cima da nossa casa. Eu falei, tá repreendido, que boca é essa, homem? Eu rabei isso pra ele. E aí, a gente tava lá, e a minha filha começou a mandar mensagem. E eu tomava o remédio, por causa das cólicas que eram muitas, e eu dormia. E descia muito pra mim. Nesse dia eu tava com uma crise de hemorragia muito forte. E eu tomei o remédio, porque eu tava com muita dor. E esse remédio eu apagava. Só que do nada eu tomei o remédio e acordei. Naquilo que eu acordei, eu falei assim. E ela me mandando mensagem porque tinha caído, tinha caído algumas coisas em cima do telhado, né? E aí ela foi, tirou a mãe. Tá caindo aqui, mas tá tudo bem, tá vazando, mas nada que dissesse que casa ia cair, tá? E aí eu falei assim, do nada, eu acordei e falei, Emanuele, saia daí agora. Pega os meninos, coloca ela não dirige, né? Mas tinha carro aqui em casa. Falei, pega os meninos agora e saia daí. Vai lá para sua casa, que ela tinha uma casa que ela alugou. Pega Uber, não importa o preço, eu te passo o dinheiro. Mas eu falei bem assim, pega as coisas que tá na sala e na cozinha e coloca nos quartos. Da onde eu tirei isso, não sei. E eu acordei meu esposo, e ele ficou bravo. E aí, quando ele não queria que eu acordasse ele, né? Mas não era tarde, é que a gente estava cansado do serviço. E aí, do nada, ela falou: mãe, tá saindo água por baixo. Eu falei: deixa tudo aí. Ó, foi o tempo deles saíram e a casa caiu. O muro do vizinho, a piscina estourou, o muro estourou, alagou minha casa. Eu fiquei sem nada. Eu fiquei sem nada. Não, eu fiquei com tudo. Porque os anjos do Senhor segurou até os meus filhos saírem. Assim que eles saíram, descer a rua, o barulho, o pessoal desesperado achando que meus filhos estavam em casa, né? Os meus filhos não estavam em casa, né? E aí eu te falo, tava 7 horas de viagem. Assim, sabe quando você não entende? Eu comecei a procurar pecado em mim, né? Aí eu falei, perdi tudo, não tinha ideia do que tinha acontecido. Quando eu cheguei, a gente chegou de manhã, a gente saiu de lá, chegou de manhã, de madrugada, os meninos estavam todo mundo bem, né? E aí quando eu cheguei, eu vi as nossas coisas, tudo na lama, tudo assim, sabe? Que a gente. Falei assim, mas não foi... Eu falei assim pra Deus, falei, mas não foi o senhor que deu a nossa casa? Foi o senhor que deu a nossa casa? Por que aconteceu isso? Né? E todo mundo contra mim, sabe? Os amigos dele, do dono da casa, as pessoas querendo nos enganar. E assim, falei, mas não foi o senhor que deu? Por que aconteceu isso? Compra no meio da lama, tudo no meio da lama. A gente perdeu tudo. E o que eu tinha, a lama passou até do berço do bebê. Então, por exemplo, se a gente estivesse em casa, os meninos ficavam na sala e a gente sempre ficava no quarto. Ia pegar o bebê, porque era onde ficava a caixa de brinquedo dele, e ia matar primeiro o bebê, que foi onde o muro caiu. E aí, e depois ia matar o resto dos meus filhos, não ia sobrar ninguém. E ia ficar eu e o Chico, porque talvez a gente não ia conseguir salvar ou ia morrer tentando. Eu acho que nós iríamos morrer tentando. E não voltaríamos mais, que foi o meu sonho, né? Eu via que a gente estava numa outra cidade e ele em depressão em cima da cama, só que eu não sentia dor. Aí eu senti uma faca enfiando aqui dentro e eu acordei, né? E eu não entendi.
Então, assim, era um plano para acabar, dissipar com a nossa família, né? E Deus, ele colocou a mão. Foi difícil, muito difícil. Muito difícil. E eu achei que Deus deixou alguém vir. Não. Parecia que nada estava acontecendo com a gente. A família, as pessoas, sabe, agiam. Eu não sei se elas não tinham o que dizer, ou ficava com medo da gente pedir alguma coisa. A gente ficou sem nada. E era final do mês, os meus cartões cheios, eu não tinha como. A gente foi para uma casa alugada, sem fogão, sem roupa, sem nada. A gente ficou assim, besta, sabe? E as coisas que sobraram da nossa casa entraram e saquearam, porque a gente não tinha, eu não tinha estrutura para pegar nada na lama. Eu entrei dentro da minha casa, eu não chorei, mas eu tremia tanto, os colchão na lama, sabe? Eu tenho fotos, porque foi uma coisa muito difícil. A Defesa Civil ajudou a gente. E era como se a gente fosse culpado, porque a gente estava na nossa casa quietinho. O vizinho que fez um projeto errado e tal, e tinha acabado com tudo ali, né? Tipo assim, com coisas materiais. Eu entendi que Jesus, ele tinha salvado a gente. Que o Senhor, ele precisava. E aí, orando ao Senhor, o Senhor falou, é para que se manifeste a glória de Deus. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Mas a gente está sofrendo, a gente não sabe. Os meus filhos todos adoeceram, não tinham dinheiro, o cartão não passava, eu tinha limite no cartão. E eu orei, falei, Senhor, eu não pedi para isso acontecer. Senhor, eu preciso de R$ 220 para comprar um inalador. O pessoal dentro da farmácia rindo de mim porque o meu cartão não passava. Mas ele tinha limite, mas ele não estava passando. E aí eu voltei para casa e eu falei, ó, Chico, não consegui comprar. Eu não consegui comprar. E aí ele. E assim, eu não ia pedir para ninguém. Porque a palavra do Senhor fala, o justo não mendiga o pão. Eu não ia pedir para ninguém, nem ele ia pedir. Eu fui orar, eu subi lá na casa do homem alugada lá e falei, Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso, Senhor. Eu não vou pedir para ninguém. Preciso dar inalação e comprar o remédio do meu filho. Porque o inalador era o mais baratinho, né? Então dava tudo R$ 220, 250. E aí eu falei, Senhor, eu não tenho, não sei o que fazer. Na hora que eu subi, Deus usa quem Ele quer. O meu cunhado me ligou. Ligou pro meu esposo. Falou assim, ó, eu não consigo ver vocês, não consigo nada, mas eu posso te mandar uma ajuda? Ele mandou o valor certinho. Ele fez o Pix do valor certinho que a gente estava precisando. Aí o meu esposo falou, não se preocupa não, mas se você não puder, ele, não, mas aceita. Como a gente estava precisando mesmo, né? Aí a gente aceitou, né? A gente não ia falar o quê, né? Final do mês, eu não tinha recebido dos clientes, porque né, o contrato que eu tinha só pagava no começo do outro mês. E a gente já tinha estourado os cartões todos. E aí a gente estava naquela humilhação toda, eu e ele, né? Mas nós dois, eu e ele. E aí eu peguei, Deus foi e fez isso. Aí a gente olhou um pra cara do outro, eu falei, tá vendo? Ímpio, viu, gente? Ele não é cristão, não é nada. Ímpio, ele não apareceu, mas ele foi usado por Deus com valor certinho. Deus não deu nem a mais nem a menos. Eu corri lá, comprei inalador, comprei os remédios, dando glória a Deus. Falei, tá vendo, Chico? Deus dá. Se a gente não tem, é porque a gente não precisa. Deus dá aquilo que a gente precisa. Deus deu aquilo que a gente precisava, né? E Deus não permitiu, irmãos, que ninguém, sabe, pessoas da família, não. Quem ajudou a gente foi um ou outro que o Senhor tocou no coração, deu uma panela para mim, outro deu um fogão, né? A gente tinha um bujão e a gente ficou sem nada. A Defesa Civil deu os colchão, né? Ganhei um lençol, o outro, e assim, besta, sabe? Quando você fica assim, era, sem saber o que fazer. E eu comecei a orar, eu falei, Senhor, por que eu tô, né? Porque eu me sentia muito humilhada. E aí comecei a orar. Foi quando eu senti a presença física do Senhor. Eu estava chorando porque eu queria um abraço. Eu queria que alguém viesse e me desse um abraço, sabe? Porque parece que a gente não tinha acontecido nada com a gente. Gente, as pessoas não, sabe? Faziam vaquinha, fizeram vaquinha e ficaram com dinheiro. Você acredita? Eu fiquei sabendo. Mas o Senhor me falou que ele não queria. Para as pessoas não falarem que foi as pessoas que fizeram. Foi ele que fez. Ele fez. Né? Porque o negócio dele comigo é mais assim. Tem pessoas que Deus trata diretamente, sabe? Não manda ninguém, ele mesmo faz. E aí eu senti, eu nunca me esqueço, estava chorando, precisando de um abraço, chorando, chorando, assim, sentada no chão, sabe? E eu senti, ele veio, me abraçou. Eu senti a presença física. Sabe o que é isso? Física. Eu nunca vi Jesus, mas eu já fui abraçada por ele mais de uma vez.
mais de uma vez. E ele me abraçou, e ele como se ele dissesse assim, vai ficar tudo bem. Depois daquele dia, eu nunca mais consegui ficar em desespero. Eu até tentava ficar em desespero, mas não via o desespero, sabe? Quando a gente quer sofrer, mas não consegue sofrer. Eu quis ele veio com a paz, que até hoje eu tenho essa paz. Pode estar quebrando, eu quero ficar triste, quero ficar em desespero, mas não consigo. Ele já vem com bálsamo, toma, Sheila, eu já te dei, é seu. E depois disso, irmãos, eu voltei para casa, eu me construí nossa casa, eu voltei para casa, eu queria vender tudo embora. Ele construiu, sabe, deu um dinheiro pra gente, que não foi, Deus falou que não era para me processar ele, que era para mim fazer um acordo com ele. Não cobriu metade do que eu perdi muito, muito em dinheiro. Muitas coisas pessoais foram embora, né? E aí eu entendi que o Senhor, ele estava dentro desse propósito. Ele estava me ensinando a não construir estruturas, a não fazer planos fora dele, né? Porque eu estava com minha vida de novo, querendo planejar a minha vida todinha. Eu queria programar de novo a tendência que temos em querer estar no controle, né? Sendo que o controle é do eterno. E eu percebi isso depois. E aí o Senhor, ele falou que era para a glória dele, que ele precisava fazer tudo novo, né? Ele precisava fazer tudo novo. E eu entendi, eu aceitei, sabe? Não foi fácil, debaixo de muito choro, debaixo de muito sem entender, debaixo de muito questionamento. Eu falei, não, eu vou me posicionar. Não dá mais. Quando eu voltei para casa, meu filho ficou asmático, o Davi. Ele ficou internado 3 vezes na UTI. Eu fui para a UTI 3 vezes. E toda vez que o tempo mudava, esse menino ficava internado. Eu não conseguia trabalhar, não conseguia respirar, não conseguia fazer nada. Não sei você, mas eu sou a mãe que respira junto com o filho. E aí eu falei assim, eu não consigo. Foi quando eu conheci a Larissa Argolo e ela começou a falar de coisas que eu entendi. Aí eu falei, não, é isso aí. Eu preciso disso aí. Entrei no grupo dela, conheci as meninas e uma irmã, né? Eu acho que até ela tá online. Ela falou bem assim pra mim, quando eu entrei no grupo dela, né? Falou assim, Sheila, eu vejo Deus tirando um negócio de dentro da costela do seu filho. Meu filho nunca mais teve asma. Nunca mais. E eu entendi que o lugar de cura é estar embaixo da obediência e da vontade do Senhor. Entregando aquilo que Deus quer. E Deus falou assim: agora você vai se alinhar. Eu falei: tá bom, Jesus, estou aqui, vamos se alinhar. Comecei a alinhar meu passado, comecei a coisas erradas que eu tinha feito, a reparar, porque não adianta, irmão, você só se arrepender, não. Vocês têm que alinhar. Se quer fazer a obra de Deus, se quer obedecer a Deus, o passado fica no mar do esquecimento, mas o capeta tá com a agendinha ali tudo anotado, viu? Só esperando uma oportunidade para tacar na sua cara. E eu comecei a alinhar meu passado, fiz retirada de cativeiro com o apóstolo Léo, eu fiz resgate do fruto por causa de aborto, eu fiz várias libertações. Eu tinha, na época, comprado o meu certificado de ensino médio, eu fui estudar, fiz meu EJA, agora estou fazendo um técnico, porque Deus falou que um altar, você levanta um altar maior. Entendeu? Fui estudar, concluí, agora estou fazendo um curso técnico, porque eu gosto muito de estudar. Aí eu tenho que pedir para Deus, Deus, o senhor deixa? Aí tem coisa que ele fala que não, aí tem coisa que ele deixa, né? Tem coisa que ele fala, vai, filha, faz. Você não vai fazer nada com isso, mas você quer estudar, vai, né? Mas tem coisa que ele fala, não, não é para tu fazer, não. Tu se saia disso. Ele fala, não, não é para fazer. Eu queria fazer um curso de análise corporal. Ele falou, não faça. Não deixo. Eu queria abrir uma loja de e-mail que ele não vai fazer. Então, eu não, nem pergunto o motivo. Se ele falou não, ele sabe porque ele falou não. Então, assim, eu sigo esse princípio. Não questiono ele. Ele falou não, e se ele falou faz, eu falo assim, eu preparo o caminho, porque tem coisas que ele mandou entregar que eu falei, vou apanhar, a pessoa vai me bater, Senhor, vai me xingar todinho, e aí? Eu vou passar vergonha. Então, o Senhor vai antes, prepara o ambiente, porque é sobre o Senhor, não é sobre mim, né? Eu costumo falar isso, não é sobre mim, é sobre quem o Senhor é em mim, né? Não é sobre a gente não é nada. Se não fosse a graça, irmãos, e a misericórdia de Deus, eu não estaria hoje falando aqui. Hoje a gente trabalha para a gente mesmo, a gente tem a nossa empresa, a gente tem a nossa casa, tem a escritório, né? Não, isso não faz a minha cabeça, graças a Deus, né? Às vezes, Sheila, você venceu. Eu acho que eu só vou vencer quando eu ver Jesus no céu. Eu acho que é essa impressão que eu tenho, sabe? Porque eu ainda vejo que eu ainda estou na caminhada, eu vejo que tem tantos lugares que o Senhor precisa, é, sabe? Que o Senhor precisa estar dentro de mim. Hoje eu entendo muito sobre por que o Senhor permitiu eu estar casada com meu esposo, sabe? Por que o Senhor me deu cada filho,
né, dentro de que propósito que o Senhor me deu cada filho, e eu agradeço a Deus demais, porque o Senhor, Ele me preservou, porque se eu não tivesse ficado com Ele, eu não estava viva, eu estava fora do Brasil, talvez morta, e aí? Do jeito que eu era? Estava viva não, eu tinha morrido. Se eu não conseguisse me matar, eu não conseguia me matar, não é verdade? Então, assim, eu consegui, e aí quando o Senhor falou de alinhamento comigo, Ele começou a derramar, Ele começou a falar, Sheila, eu tô jogando a unção que despedaça o jugo, né? Só que a unção que despedaça o jugo, ele não vem em vaso quebrado, nem em vaso velho. Ele precisou me refazer. E eu ainda tenho a impressão que eu estou sendo refeita. Eu sou moldada até pelas irmãs. Quando eu vejo que em alguma situação, quando eu passo por alguma coisa, eu vou, não, peraí, né? E uma coisa que a gente não pode deixar, o nosso secreto. O nosso secreto. O nosso secreto. Porque pode todos te abandonar, mas o Senhor, Ele não vai te abandonar, jamais. Ele não vai. Uma amiga minha, ela deu um livro que Deus despertou em mim, sabe? Aquilo que Ele já tinha falado. Que a minha vontade é trabalhar com meninas como eu, que não teve mãe, não teve pai, caiu na prostituição. Porque, gente, prostituição não é só você vender seu corpo por dinheiro. É qualquer relação que você faz fora do casamento é uma prostituição, é fornicação, é uma escravidão. Então, pessoas terem opções, porque eu queria ter, sabe, uma opção e eu não tinha opção. Né? Eu queria falar para essas meninas que você é valorosa, você não é um lixo, você não é nada, você é uma pessoa de valor, você é a menina dos olhos de Deus, você tem futuro, você sabe, você vai conseguir, mesmo que todo mundo desacredite de você, você vai conseguir, né? Então, assim, dá essa esperança, dá essa, é, dá essa chave para as pessoas, né? E eu comecei e eu creio, sabe, que Deus só começou a boa obra. Eu creio que a nossa boa obra ela só termina quando o Senhor nos leva, né? E jamais, jamais, jamais esquecer da onde o Senhor tirou. E jamais esquecer da humanidade, da humildade. Porque quanto mais Ele derramar, irmão, sobre a sua vida, não é para você usar em seu favor. Não é para você usar as pessoas. Não é para você pegar isso que Deus, Jesus te deu para uso próprio. Tanto que os dons, eles não servem para a gente, servem para o outro. E é para você servir em humildade. Satanás, um irmão falou algo sobre o orgulho, que eu estava com a dificuldade de pedir um perdão, que Deus tinha mandado, tá com dificuldade. Mas se eu tive coragem, o desaforo de falar desaforo na cara da pessoa, eu tinha que ter coragem de pedir perdão na cara da pessoa, concorda? Um altar. Ó, a gente só consegue levantar um altar maior se a gente superar aquilo que a gente fez, né? E eu fui lá falar, capeta, tá me dando orgulho e medo? É agora que a gente vai, porque na hora do desaforo, eu falei. E por que na hora de pedir perdão eu fico com vergonha? Não tenho que ter vergonha, tem que ter coragem. Fui pedir perdão. Então a gente tem que se analisar, irmãos. Deus, ele não faz uma libertação por completo. Sabe? Existem lugares que Deus não vai entrar porque a gente não está preparado. Existem coisas que Deus não vai nos dar porque a gente não está preparado. Existem coisas que Deus nunca vai nos dar. Existem lugares que a gente vai ter que nós caminhar sozinhos é menor. E a gente tem que sim, sem alinhamento. Ah, mas o sangue de Jesus não purifica de todo pecado? Sim, mas a palavra do Senhor também fala que nós seremos responsáveis pelas nossas obras, que as nossas obras testemunharão em favor de nós ou contra nós. Então, para a gente seguir em frente com Jesus, a gente tem que sim dar um passo para trás, dois para trás, alinhar nossa vida, tudo que a gente fez de errado, né? Para que Satanás ele não tenha argumento para chegar, sabe, contra nós. Nem por quê? Porque ele vai usando isso e você tá achando que tá libertando o povo, pode estar libertando o povo, mas você tá se escravizando também. E aí entra aquela passagem que eu tenho muito temor, que o Senhor fala, mas Senhor, em teu nome eu não profetizei, em teu nome eu não expulsei demônio, em teu nome eu não curei. Não era um crente qualquer, tá? Era um crente completo, pacote completo. Eu não expulsei, eu não curei, mas Senhor, em teu nome eu não fiz isso. Jesus fala o quê? Afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Iniquidade é um pecado, uma raiz de pecado que está lá, ó, que a pessoa não quis tirar,
que a pessoa não quis tratar e que a pessoa achou que por estar trabalhando para o Senhor, estava trabalhando com ele. É forte. Mas às vezes você está trabalhando para o Senhor, mas sem a autorização dele, sem o jeito que ele quer que você faça, né? Deus falou isso para mim. Deus falou assim, Sheila, eu queria fazer um negócio do meu jeito, né? Mas eu fui orar. E aí ele falou assim, que Davi fez a mesma coisa. Ele quis levar a arca dele do jeito dele, sem consultar ele. E minha filha, me consulta. Você quer fazer para mim, mas veja como eu quero que você faça para mim, minha filha. Eu falei, tá bom, Jesus, isso é ansiedade, vou dar 2 passos para trás, e aí, o que o Senhor quer que eu faça? Aí ele falou, tem coisas que só eu faço. Tem curas que não é eu e você, não, minha irmã. É só ele que faz, no tempo dele, da maneira dele, da forma dele. E a gente quer dar uma de Deus, a gente quer ser a 4ª pessoa da Trindade e resolver coisas que só ele vai fazer. E eu falei, Jesus, me ajuda, sabe? Né? Ainda vivo os processos, ainda preciso perdoar. Ainda preciso me perdoar por tanta coisa que eu fiz. Muitas coisas que fizeram comigo também. Não é fácil, né? Não é fácil. É uma vida, eu tenho 41 anos. Né? Hoje eu entendo muitas coisas. Sempre quis ter irmãs, que as minhas irmãs, a gente não somos unidas, né? Aconteceram muitas coisas, não falam comigo mesmo ter pedido perdão. Mas Deus me deu irmãos, irmãs, sabe? Deus me deu pessoas que realmente gostam de mim, sem nada, sem oferecer nada, não preciso nem oferecer oração. Gostam de mim pelo que eu sou, não pelo aquilo que eu posso oferecer. Né? Isso que é importante. A gente dá esse valor. Porque às vezes os nossos irmãos de sangue, né, não tem como caminhar com a gente. Mas às vezes Deus coloca, Ele dá tudo que a gente precisa. Não existe uma coisa que você precise e que ele não possa fazer. É só estar disposto, se sujeitar ao processo. Porque eu ainda sei que eu ainda vou passar por alguns. Eu sei que tem muita coisa em mim que o Senhor precisa mudar e melhorar. Mas uma das coisas que eu sei, que eu quero estar num lugar que nada mais importe. Eu quero estar num lugar que as humilhações não me façam parar, que os altares não sejam maior do que o meu Deus na minha vida, que eu consiga derrubar sem ele derrubar. Eu quero estar num lugar que as rejeições, porque não pensa que você vai ficar se ser rejeitada, tá enganada. Se você pensa que as pessoas não vão te usar, uma vez o Senhor falou bem assim para mim, filha, eu fui usada e você quer o quê? As pessoas me usam e você quer o quê? Porque eu fui questioná-lo, né? Nossa relaçãozinha, porque me usavam. E ele falou, eu fui usado e você quer o quê? Eu falei, mas o Senhor é Deus, o Senhor é Jesus, tem Deus, o Espírito Santo, eu tenho quem? Olha eu, cara, desculpa. Ele falou, você tem a mim, filha. Entendeu? Então, assim, não ache, gente, que servir a Deus é um morango, pelo contrário, é morrer para viver. É morrer para viver. Deus, ele vai te pedir aquilo que você mais ama. Deus, às vezes, não vai dar aquilo que você tanto quer, porque ele sabe o que tem dentro de você. Às vezes, Deus, ele vai te chamar para esse lugar. Ele vai te chamar para esse lugar. E aí, o que, que vai acontecer? Você vai querer seguir a ele, mesmo ele não fazendo, mesmo ele não dando, mesmo ele não curando, né? Porque ele me curou de várias coisas e eu sabia que se ele não quisesse, ele não me curaria. Eu sabia. Mas ele continuaria. Eu falei assim: eu sei que se o senhor não quiser, o senhor não faz. Mas eu estou te pedindo, por favor, faz. Então, assim, irmãos, onde está o nosso coração? É morrer para o mundo. É fácil? Gente, a palavra é morrer. Morrer não é bom, não. Mas se o nosso Deus, a quem nós servimos, colocou o filho dele na cruz, você acha que ele vai fazer o que com a gente? Você acha que vai ter uma vida de prazer? A gente tem uma vida o quê? A gente tem uma vida de paz, de alegria nele. A gente tem uma vida onde nada nos falta nele. Porque, mas eu não tenho, é porque você não precisa. Ou Deus está te ensinando alguma coisa. Porque o que a gente não tem é porque a gente não precisa. Ou a gente não aprendeu. Porque se nós estivermos nele, é uma coisa que eu aprendi com tantas percas que eu tive, sabe? Eu ainda sinto falta da minha mãe. Eu acho que eu vou sentir até eu morrer. Eu ainda sinto falta de coisas que eu nunca vivi, mas eu sei que o meu Deus, a quem eu sirvo, ele me preenche de tudo que eu preciso, né? E hoje
hoje eu tô nesse lugar, sabe? O que eu puder fazer, Deus sabe que eu vou fazer, vou ajudar, vou orar, vou corrigir, porque é assim que Deus me chamou, sabe? Mas principalmente a mim, gente, não vão querer vocês pregar uma coisa que vocês não vivem, não, porque Deus vai te colocar no lugar para viver. Se você levantar com cajado na vida dos outros, primeiro tem que ter uma vida correta. Né? Às vezes a pessoa pega cajado sem ter. Eu não. Falo, Deus, não tem como mandar outra pessoa, se não tem, vou eu. Mas eu sei que eu vou ter que passar para me entender e aprender, porque não tem como. Dentro desses processos, a gente vai passar. A gente vai ser humilhado até a vinda do eterno. Não interessa, mas você tem. Mas às vezes a gente não tem o que a gente tanto quer, né? Eu acho que eu falei tudo, quase tudo. Deve ter ficado alguma coisa para trás. É muita coisa. E é isso. Eu acho que eu agradeço, né, a Deus e a oportunidade que o Senhor falou para mim. Que iria chegar o tempo que eu precisava falar, que eu vivi, né? O meu desertos e vales. Quantas vezes ele mesmo teve que me tirar do buraco. Que eu falava, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não vou dar, Senhor, eu não aceito, Senhor, eu não consigo. E o Senhor, filho, tu consegue, né? Aí eu acho que a situação do perdão, de você seguir, mesmo sem entender, de você perdoar sem você ver, né? Para você estar nesse lugar, né? Nesse lugar com o Senhor. E hoje, assim, a minha oração é essa: estar no lugar que nada mais importe, que Ele me importe. Podem fazer o que for, eu continuo nele. Porque eu parei muito pelas pessoas, eu parei muito pela minha dor. Eu sofria e eu parava, e eu era humilhada, eu parava, eu não tinha, eu parava. As pessoas me julgavam, eu parava, as pessoas me usavam, eu parava. Não. Eu quero estar no lugar que nada mais importe. Com Ele, né? Com Ele. Eu sei que ainda vai acontecer. E vai acontecer, gente. Não acho você que as pessoas não vão te trair porque vão. Não vai achar que as pessoas vão te decepcionar porque vão. Não vai achar que você vai servir a Deus e vai ser uma vida de morango porque não vai ser. Só que a diferença de nós para o mundo é que a gente tem esperança e tem lugar para morar quando a gente sair daqui, né? As outras pessoas não têm. Então é nisso que eu me baseio, a minha fé, que eu vou encontrar o meu Jesus. E que o Senhor tem um valor para o Senhor, né? Eu demorei para entender que eu tinha valor para Ele, que Ele me amava e que eu era vencedora nele. Mesmo as pessoas falando que não era, que eu era um lixo, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu tive culpa que a minha mãe morreu, que eu tive culpa que ninguém gostava de mim, que eu tive culpa de coisas. Não, não é assim. O Senhor me escolheu e nele eu sou mais que vencedora. Não deixe as pessoas determinarem quem vocês são, né? Seja nele. Não existe um outro lugar, uma outra pessoa. Não existe quem possa preencher aquilo que só o Senhor pode preencher, né? Só Ele. Eu tive vergonha da minha vida, assim, do meu testemunho. Hoje eu não tenho mais, porque eu sei da onde o Senhor me tirou. E eu sei que muitas pessoas hoje podem ter coragem de pegar aquele pecado, sabe, que não tinha antes. Que eu estava na igreja e eu era viciada em pornografia. E aí? Ninguém sabia. Mas o Senhor sabia. E ele me mostrou que aquilo não agradava a Deus. Era coisa física. Eu tremia fisicamente. Ninguém na igreja fala sobre isso. Ninguém ensina sobre isso. Mas o Senhor me mostrou que aquilo ali era um pecado, que aquilo ali não agradava a Ele, que eu tinha que me libertar daquilo. E eu tremia a carne. Eu ficava tremendo. E o Senhor me libertou. E eu decidi que eu ia ser livre nele, que eu não ia ter nada, porque a gente fica preso, né? E eu era presa. E assim, eu dava o dízimo e oferta, e o meu dinheiro não rendia. E eu perguntei pro pastor, falei, pastor, por que eu dou dízimo e oferta e o pastor não rende? Ele falou assim, você tem um pecado oculto. Ah, eu fiquei com raiva, hein? Como assim falar para mim, crente, que eu tenho um pecado oculto? Tenho não. Eu fui bater boca com ele, olha. O pecado oculto já começa a querer bater boca. E aí eu fui querer bater boca com ele. Aí eu falei assim, aí ele falou, vai orar. Quando eu orei, o Senhor me mostrou. Porque na minha cabeça, no meu entendimento, aquilo ali não era pecado. Porque na igreja
ninguém fala que é pecado. Ninguém fala que masturbação, que pornografia é pecado geracional, que você está traindo maldição não só para você, mas para os teus filhos. Ninguém tinha me ensinado isso. Ninguém fala. Nossa, é um tabu. E isso deveria ser falado. Isso deveria ser algo, deveria ser aberto, porque mulheres estão morrendo, né? E ninguém fala, não, mas como assim? E assim, e eu decidi que eu ia ser liberta no Senhor. Porque assim, gente, a libertação é para crente e ela só acontece quando você decide se libertar. Quando você decide se libertar. E aí eu falei, não, não vou aceitar isso. Como assim? Né? E aí, uma das coisas que me decidiu buscar a libertação foi esse pastor da internet que falou assim, um testemunho. Ele falou que tinha um rapaz lá fazendo libertação e o outro se demoniou lá. E aí veio esse presbítero, aí o capeta falou bem assim, você não, porque você estava a noite toda na pornografia, você não tomou em mim não. Olha que vergonha. Na festa da igreja, eu falei, misericórdia. Aí eu falei, Jesus, olha como que é pecado e ninguém ensina, ninguém fala nada, né? E é isso, irmãos, eu já terminei. Obrigada, viu, pela oportunidade. Sheila, que testemunho precioso, maravilhoso, quantas histórias, né? Quantos É, processos com Deus de lapidação, de tratamento. Gente, que testemunho rico, né? Minha história escreveu Jesus. Olha quantos detalhes que Sheila teve que passar para chegar até o dia de hoje e ainda continua no processo. Essa é a visão. Até que ele venha, nós estaremos passando por processos ainda com Deus. Porque as pessoas acham que quando a gente conhece o Senhor e passa a ter um relacionamento, uma experiência com Ele, tudo se cessa, tudo acaba e vamos viver as mil maravilhas. Não, tem momentos de bênção, tem momentos de refrigério? Tem. Mas os processos faz parte da vida cristã, daqueles que conhecem a Deus. Porque todo momento o Senhor faz o quê? Ele nos lapida, ele nos trata, ele nos molda. Porque se ele não fizer isso, a nossa carne inclina muito rápido para as práticas antigas. A gente, se não tiver esse estímulo de Deus, né? Esse empurrão do Senhor na nossa vida, muito facilmente a gente volta. A prática do pecado, a iniquidade, os erros que nós cometíamos. Então, é uma luta constante, mas a gente sabe que nós não estamos só, que é o Senhor que nos conduz, que nos fortalece, que nos ensina. Gente, que testemunho. Eu tô aqui, né, porque Miriam tá aqui em casa, né? Aí eu tô assim, Miriam, olha só, nessa conversa de ontem, sabe, Sheila? De algumas coisas que nós vivenciamos ontem e de conversas, né, nossa. E assim, Deus, ele pontuou muita coisa que você falou, de coisas que amém. nós conversamos ontem, hoje. Eu Eu falei, agradeço. Deus é tremendo, ele é lindo demais. É Até algumas, verdade, né? até algumas falas dela, né? Deus usou você para ele mostrar assim, ó, sou eu que estou aqui, sou eu que estou falando, sou eu que estou confirmando, sou eu que estou tocando em pessoas. Gente, esse cuidado de Deus, ele é lindo demais. Né? Eu É não tenho verdade. palavras. E assim, é exatamente isso. Essa página, ela não é minha. Quem me conhece sabe que eu não gosto dessa exposição aqui, mas eu obedeço ao comando que ele deu, porque a página é dele. Ele falou: você vai chamar mulheres para testemunhar. Você vai chamar pessoas para testemunhar aquilo que eu fiz, aquilo que eu escrevi, aquilo que eu manifestei na vida delas. Porque nós vivemos hoje um tempo da igreja que a igreja não acredita mais nos feitos de Deus. As pessoas não acreditam mais nos sinais, nas maravilhas, nos prodígios de Deus. Não acredita que Deus pode curar, ressuscitar, libertar. Não crê mais. Quando você vai contar, dar um testemunho ou falar das suas experiências com Deus, ainda assim, pessoas que estão no nosso meio, que dizem confessar a mesma fé, que dizem servir ao mesmo Deus, elas olham para sua cara, para o seu rosto e fica assim, será?
Ah, não fez não. Não passou por isso, não. Ah, duvido. Eu não suportaria. Eu não aguentaria, né? Mas aí o Senhor falou assim: você chama elas. Chama. Porque as pessoas precisam crer e ver que eu sou Deus. Eu não mudei, não existe variação de quem eu sou. As pessoas precisam ouvir através do testemunho delas o que eu fiz e o que eu faço. Então, esse momento aqui, minha história escreveu Jesus, foi ele que deu o direcionamento. Porque ele falou assim para mim: você vai chamar. E eu falei: tá, Jesus, como é que vai ser isso? Elas vão testemunhar na live, lá no Instagram, na página. Vai colocar no YouTube. Eu falei: gente, eu não sabia nem mexer em YouTube. Ainda não sei, mas eu tô seguindo o comando dele. Porque é pra glória dele, não é para me ganhar seguidor, não é para me ganhar dinheiro, não é nada disso. É sobre ele. Não é quem somos, não é? É sobre o que ele faz através de nós. Nós somos a carta. Nós somos o testemunho vivo na terra. Nós estamos aqui para alcançar outros, para pescar outros, para resgatar outros, ser agente de cura na vida de outros. Pena que muitos que estão no nosso meio não entendem isso. Não é competição. Não é na divisão. Não é eu queimando seu filme. Não é eu falando mal de você. Não, é junto. Somos Eu falei pro irmão, falei, estamos do mesmo lado. Ela achando que eu queria, sabe, diminuir ela porque aquilo que o Senhor me deu. Pelo contrário, nós estamos do mesmo lado. Sim. Estamos Nós lutando somos pela mesma corpo. causa. Corpo não fica separado, senão ele não vive, ele morre. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. O dedo não fica sem a mão, o braço, as pernas. Gente, tudo depende e precisa do outro para um bom funcionamento, para que tenha vida. Nós, todos que estão inseridos no Senhor, precisamos entender isso. E é a maturidade que a igreja precisa. Algo muito bom que você falou, que é a maturidade cristã dentro das nossas igrejas. Assuntos que deveriam ser pautas de estudos, escolas bíblicas dominicais, é o assunto da igreja, ensinar a igreja, trazer o conhecimento para a igreja, não ensinar aquilo que me convém, mas ensinar o que o reino ensina, precisa falar. É muita religiosidade, é muito véu, é muito tabu, sabe? E as pessoas estão dentro das igrejas praticando, fazendo coisas e estão achando que não é pecado, que não fere a santidade de Deus, que Deus não está vendo, que Deus não está... Não, gente, precisa ensinar. Falar sobre sexo na igreja precisa ensinar. Precisa falar com os adolescentes, precisa falar com os jovens, as meninas com 10, 12 anos, gente, iniciando vida sexual. Porque às vezes um pai, uma mãe, por ser religioso, não conversa dentro de casa, não fala dentro de casa, não ensina o menino, não ensina a menina. Gente, não é pecado falar sobre isso. Precisa ensinar. Sobre pastores, líderes. Sim, tem que ensinar. Nós estamos no século XXI. Tem que se ensinar, tem que falar. Olha, quando você for na igreja, quando você for na casa de um colega, quando você estiver na escola, quando você estiver num curso, cuidado com amigos, cuidado com o professor. Gente, tem que orientar. Os abusos estão aí. Até nas igrejas, a gente não cansa de ver casos de abuso. Seu filho é pequeno, vá com ele no banheiro, não deixe sozinho. Observa o que a criança está fazendo. Observa as conversas que ele está tendo em rede social. Procura saber quem são os amigos. Gente, desperta. Não é... Muitas vezes a gente transfere a responsabilidade para o outro, a responsabilidade que é nossa. Verdade. Gente, que testemunho. Tudo que a Sheila passou, né? E o que eu via o tempo todo era isso, a paternidade, né?
O que lhe faltou foi a paternidade. Por isso que você reproduziu isso em pessoas que você se relacionou. E aí você, de uma forma para castigar, você usava É, isso nos homens que você se relacionava. Você falava sim, assim, eu não tive o amor, então também eu não vou dar esse amor. Eu não, vou reproduzir aquilo que me fizeram. É o que sim, você fez, né? O ciclo é. foi se repetindo na sua vida, né? Se não fosse Quantos a intervenção processos, viu? do Eterno, se não fosse a intervenção dele, eu Sim, estaria vivendo esse ciclo, né? Ainda. E eu sim, creio que foi o Eterno. E ele me ensinando, uma das coisas que eu creio que o Senhor tem me ensinado é sobre a submissão dentro da autoridade de Deus, porque eu não queria, né? Eu não aceitava. sim, sim. Eu achava um Verdade, desaforo, né? Um verdade. desaforo. E a gente tem que ensinar as mulheres que sujeição é diferente. Sim, Você honrar seu sim. marido, Meu respeitar o seu Deus, marido. Eu achava um meu desaforo. Deus. Eu falava, como trabalho, eu tenho que ainda estar fazendo as coisas dentro de casa, eu tenho que me submeter e aquele negócio, sabe? Aquela coisa do trono, do esquema de Jezabel, o trono de Lilith, que depois a gente descobre, né? Mas aquele feminismo exacerbado dentro das igrejas deveriam ensinar as mulheres a estar dentro do lugar dela que o Senhor colocou, que não é humilhação. Pelo contrário, é serviço, criando filhos preparados, né? E eu tenho aprendido ainda, porque ainda dentro de mim ainda grita, né? Se a gente não matar o Sim, nosso eu todo dia, sabe? É você honrar, respeitar, e Deus me ensinando isso. Deus me ensinando. Nós precisamos entender o nosso papel, que por mais que a gente sim, seja uma autoridade dentro de casa, quem é autoridade é o esposo. Então, sim. homens têm sido castrados, filhos têm sido castrados por causa da nossa super autoridade, por achar que a gente está no controle de todas as coisas. E isso não é ensinado, isso existe dentro Sim. das igrejas também, Homens né? sendo Estar castrados e homem não se posicionando na posição que são deles. Ainda tem isso, sim, né? Que se permitem tem, ser castrados, se bem omissos nas suas nisso, responsabilidades no seu sacerdócio. É se forte, fraquejando porque ele não quer bater de frente com aquela não é? autoridade que já tem. Exato. E Às aí, vezes ele é algumas. criado dessa forma, a É, mãe é dessa forma, a avó é dessa forma. Então é um ciclo muito antigo isso aí. sim. Né? A gente vê que E, e mães muitas das mais vezes, autoritárias. e muitas das vezes as mulheres tomando frente por falta de posicionamento desses homens, né? Sim. Invertendo Mas, os na papéis. verdade, isso aconteceu muito na minha vida, mas porque o próprio Eterno me falou. Porque eu mesmo, com o meu posicionamento, eu tirava a autoridade. Porque eu queria Sim, fazer as coisas do meu jeito. sim. E eu tirava a Eu queria ser autoridade, ele para não dependente. bater de frente. Para ele não bater de frente comigo, o que ele fazia? Ele aceitava. Porque tem homens que são Sim, extremamente calmos, né? E eles falam, meu não, para mim Deus, viver bem, criar meus filhos, eu vou meu fazer o quê? Deus, Eu vou aceitar. E o que eles fazem? sim, Eles desculpam isso na rua, com meu adultério, Deus. não justificando, gente, não é Uhum, justificando. Eu estou falando de um ciclo que já existe e ele precisa ser quebrado pelas mulheres desse sim, tempo. Né? A gente tem que verdade, entender que servir é isso que o Senhor espera de nós. Entendeu? verdade. Se a gente, eu não tive, né? Eu não tive quem fizesse. Mas o Senhor, ele me ensinou. Ele falou para mim. Ele falou assim, Sheila, honrar é mesmo que na sua opinião a pessoa não tenha honra. Não tem nada a ver com outra, é com você. É você seguir o princípio que eu estabeleci para você. E eu percebo que, pelo contrário, você levanta uma pessoa forte que no final ela vai acabar te protegendo. E a gente não entende dessa forma, né? Quer dizer, é todo eu eu quero ser bem-sucedida, eu não quero depender de homem, eu não quero ser humilhada, traída e largada, eu não quero ser isso porque fulano de tal foi, então, mas se você estiver dentro dos princípios e fazendo o princípio, Deus vai te proteger. Se nós seguirmos o princípio do Senhor, seguir aquilo que o Senhor quer de nós, Ele vai nos proteger. Por quê? O que acontece muito, pastora? Às vezes a mulher, ela se permite submeter ou traições, ou perdoar, mas não é por causa do outro.
é por causa dela mesma. Isso não agrada a Deus. Eu tenho que perdoar um outro pelo outro. Eu não tenho que perdoar o outro ou aceitar as coisas erradas que o outro faz para ser mais cômodo para mim. Eu vejo muito, mas meu marido faz, eu aceito porque ele me sustenta. Tá, mas a salvação da alma dele, você não está preocupada? A morte, porque o adultério gera morte dentro na vida do casal. Você não está preocupado? E a herança que está trazendo para os seus filhos também podem ser perseguidos por demônios geracional de adultério. Você não está, né? Então, não está preparada. A pessoa só está se preocupando somente com o bem-estar dela. Aí depois a casa cai, a pessoa fica culpando Deus, sendo que os princípios que ela seguiu não agradavam ao Senhor. É isso. Acho que é forte. Amém. Que Deus seja louvado nessa tarde através desse testemunho. Creio que Deus vai alcançar muitas pessoas, vai Amém. ministrar em várias pessoas. Vocês que estão aqui na live, compartilha, marca alguém. Você que não pegou o testemunho desde o início, ouça o testemunho da Sheila. É muito edificante, muitas chaves, muitas liberações. Ela, né, compartilhou conosco nessa live. Creio que vai falar com muitas pessoas. Né? Que Deus te abençoe, Sheila. Muito Obrigada obrigada pela por oportunidade. você aceitar, né, de estar conosco assim, se expor, né? Porque tem muitas pessoas que têm testemunho, mas eu tenho vergonha. Não é o tempo. Gente, a gente não pode ter vergonha daquilo que Deus faz ou fez na nossa vida. Precisamos glorificar Ele, precisamos ser gratos a Ele por tudo aquilo que Ele faz, que Ele continua fazendo na nossa vida, e outras pessoas precisam ser alcançadas. A gente não vai ganhar pessoas pelo nosso muito falar, mas é pelo nosso testemunho. Que nós venhamos dar testemunho, que nós venhamos ministrar na vida de pessoas através daquilo que nós estamos sendo hoje em Cristo. Assim nós alcançaremos pessoas. Amém? Amém. Obrigado, Sheila. Obrigado a Obrigada. todos que estão aqui, que participaram, e você que vai ver posteriormente essa live. Beijo no coração de vocês. Shalom, shalom. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Sheila. Tchau. Obrigada. Tchau.